Num escritório moderno, um jovem com olhos visivelmente exaustos diz a alguém chamado Kubusan que atingiu o seu limite. Pela voz alterada ao telefone ele fica sabendo que mais dois colegas também estão se demitindo, e com prazo final no dia seguinte. Sua expressão fica tensa ao ouvir as palavras desesperadas de seu superior. A voz do outro lado da linha implora desesperadamente que ele vá ao escritório para discutir a situação, escondido em um banheiro. Sua mente está repleta de pedidos silenciosos de ajuda. Iminente pelo colapso de sua equipe, ele lamenta ter sacrificado o descanso e voltado ao trabalho apenas para tentar cumprir um cronograma impossível. Um close-up de seus olhos revela o extremo de sua exaustão e a profundidade de seu desespero. Percebendo o pouco descanso que teve, ele decide fazer uma breve pausa encostando-se na parede do cubículo. Sua consciência desaparece lentamente na escuridão até que uma voz rouca o assusta, repreendendo-o por dormir tão profundamente. Um homem rude de bigode grita com raiva para ele sair do carro, chamando-o de lixo. Ao ser empurrado para fora, ele fica surpreso ao ouvir uma voz estridente feminina saindo de sua própria boca. Ele cai no chão e, ainda confuso, ele pensa que está sonhando, convencido de que ainda estava no banheiro do escritório. Ele olha para sua mão, incrédulo, e percebe o quão pequena e desconhecida ela se tornou. Sentado dolorosamente no chão, ele olha para cima com os olhos redondos e inocentes de uma criança pequena. A horrível constatação o atinge com toda a força, ele se tornou uma criança. Uma mulher no carro despreza, dizendo que ele é um incômodo e que eles estão atrasados. Sentado no chão, ele tenta entender a situação estranha e aterrorizante em que se encontra. Ele olha para o acampamento rústico ao seu redor e entende que esse sonho é real demais para ser falso. Ele se levanta e olha para seu pequeno corpo infantil, perguntando-se o que aconteceu com ele. Uma mão lhe oferece uma tigela de mingau simples, dizendo que é hora de comer. Ele segura a cabeça em angústia, querendo desesperadamente acordar daquele pesadelo. A mulher que lhe oferece a comida olha-o com uma expressão fria e distante. Com uma voz assustadora, ele diz que perdeu uma boa oportunidade de morrer facilmente. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela simplesmente ordena que ele coma para que ela possa ter um comprador. Desesperado, ele pergunta para onde vai o carro, buscando qualquer informação possível. Surpresa com a ignorância dele, a mulher revela que estão viajando para a capital real. Uma vista panorâmica mostra a enorme cidade murada com o seu imponente castelo. Logo depois, ele se vê alinhado com outros prisioneiros no sombrio e sinistro mercado de escravos. Um leiloeiro anuncia com entusiasmo ao público o início do leilão. No palco, eles o apresentam como número 1. Um menino de 6 anos, com uma oferta inicial de G1.000, ouve potenciais compradores murmurarem que se o produto não for vendido, irão deitá-lo fora. Os lances sobem lentamente, 800, 900. Ele reflete sobre seu triste destino. Sendo vendido como escravo em um mundo completamente desconhecido. No meio da multidão, uma mulher idosa de porte elegante e um homem de aparência severa observam atentamente. O preço cai para 500 e ele olha para eles com olhos desesperados. O nobre casal troca um olhar sério e significativo. O leiloeiro pede lances finais, mas reina o silêncio. Seu leilão termina sem cerimônia, e ele fica chocado com a rapidez com que seu destino foi descartado. No momento em que o retiram, um homem aparece por uma porta, interrompendo a cena. O homem apresenta-o aos seus novos proprietários, dizendo que este é o produto solicitado. Ele se dirige a eles formalmente enquanto Bartolomé Zama, a velha e o homem severo, seus novos senhores, o observam com calma. Ele reconhece que são os mesmos que viu em público. O leiloeiro anuncia que dará início ao processo formal de transferência de propriedade. O menino observa confuso o leiloeiro lhe dizer para cooperar com o procedimento. A idosa estende a mão enluvada e gentilmente pede a dele. Hesitante, ele levanta a mão acorrentada, imaginando o que farão com ele. Uma luz mágica brilhante emerge de sua mão conforme o contrato de propriedade é firmado. O homem severo, Falco, ordena-lhe brevemente que permaneça em silêncio durante o processo mágico. Ele e sua nova amante observam enquanto a luz os envolve. As pesadas correntes do menino se quebram e ele se pergunta se está testemunhando a verdadeira magia. O leiloeiro se despede. Seu negócio com eles foi concluído. Falco pergunta à amante que nome dar ao novo escravo. O menino recebe seu novo nome, Lenos. Os três ficam juntos enquanto ele olha com cautela para seus donos. A velha se apresenta como Elsa von Bartolomeu, sua nova amante, e o homem severo como Falco, preparando-se para partir de carruagem. Falco dá um leve sorriso e dá um tapinha na cabeça dele, dizendo que ele parece durão.
Ao lado de um poço de pedra, Falco observa pensativamente antes de despejar um balde d'água nele, assustando o menino. Lennos reage com surpresa enquanto Falco ordena que ele fique parado. Murmurando um feitiço, sua mão começa a brilhar com uma luz mágica. Bolhas translúcidas giram em torno das toras, limpando-as instantaneamente. Espantado, ele exclama o quão limpo é. E Falco comenta com naturalidade, é um tipo simples de magia. O menino fica maravilhado ao confirmar que a magia realmente existe neste novo mundo, mas de repente, a expressão de Falco muda para uma fúria intensa, deixando-o atordoado. Ela o agarra pelo braço, perguntando se ele realmente não conhece suas próprias habilidades inatas. Ele revela que possui o talento raro e poderoso de mestre de barreiras. Falco explica que usou magia de avaliação no mercado para descobrir esse dom oculto e que a família Bartolomeu precisa urgentemente de um mestre de barreira para sua proteção. Ainda assim, ele o despreza como uma mera garota. Apenas um ovo em termos de potencial. Quando Lennos pergunta se ele também pode usar magia, Falco responde evasivamente que sua capacidade de avaliação é absoluta. Lennos escuta com atenção, pensando que essa afirmação não parece uma piada. Falco manda ele segui-lo, anunciando que eles estão indo para a mansão da família. Destaca o enorme castelo da Ginga, destacando a sua autossuficiência agrícola. Uma breve imagem mostra pessoas colhendo frutas alegremente dentro das paredes protetoras. Lennos o segue, refletindo sobre o tratamento duro dispensado aos escravos, apesar da aparente bondade de seus próprios senhores. Falco vira-se para ele, anunciando que finalmente chegaram ao seu destino. Lennos contempla com espanto a grandiosa e imponente propriedade da família Bartolomé. Falco guia até a entrada dos fundos, explicando que é aquela usada pelos criados. Lennos o segue, aliviado por ter chegado ao fim da viagem, quando de repente uma força invisível o sacode com um impacto doloroso. Elsa repreende Falco por conduzi-lo de forma imprudente contra a barreira repelente de intrusos. Lá dentro, a empregada doméstica, chefiada por uma mulher robusta e severa, inspeciona o recém-chegado. Elsa apresenta a empregada doméstica, Barça, e explica que Lennos será criado em casa. O Barça se aproxima, comenta que parece um bom menino e pede que ele dê o seu melhor. Sua proximidade e atitude enérgica são comicamente intimidantes para o menino. Falco, ainda no chão, pergunta se Lennos está bem. Após o incidente, o Barça pergunta educadamente se ele comeu. E decide levá-lo para a sala de jantar enquanto faz um tour pela mansão. Falco dá um tapinha na cabeça dele, dizendo para ele comer bem para o treino do dia seguinte. Lennos observa o novo ambiente com olhos grandes e inocentes. Servem-lhe uma refeição simples mas quente, pão fresco, ovos e legumes. O Barça pergunta se há algo que ele não gosta enquanto segura timidamente o pão. Ele se pergunta se está tudo bem que, como escravo, ele seja tratado com tanta gentileza. O Barça sorri com conhecimento de causa, dizendo que os Bartolomés são uma família cruel, mas peculiar. Ele garante a ela que é o ovo de um mestre de barreiras enquanto sobe a majestosa escadaria. Na sala de jantar, Lennos duvida que consiga terminar a farta refeição, mas o Barça o incentiva a comer e a ficar mais forte. Ela promete mostrar-lhe seu quarto mais tarde e ele fica grato. Enquanto sobe as escadas, o Barça manda ele memorizar a planta da mansão e ele aceita seriamente. Ele explica que o primeiro andar possui quartos para hóspedes, e a segunda abriga a de Elsa-sama e a dela. Lennon fica emocionado com a atenção dela e, ao saber que seu quarto fica na ala dos empregados, ela oferece para dividir o quarto com seu filho, Valsa. Ele aceita, mas de repente o menino explode furioso, gritando que não quer dividir quarto com um pirralho como ele. Após a explosão, o Barça mostra a Lennos seu próprio quarto, um tanto empoeirado pelo desuso, e alegremente se propõe a limpá-lo juntos. Ela lhe entrega uma escova e ele concorda alegremente em ajudar. Enquanto eles limpam, ela explica suas tarefas para ele. Ajude-a em diferentes trabalhos usando sua magia menor. Avisa que sua rotina será exigente, com horários fixos para refeições e descanso, mas você também terá dias de folga. Com um sorriso encorajador, ela acrescenta que seu treinamento mágico fará parte de suas funções e o incentiva a dar o melhor de si. Sozinho em seu novo quarto, Lennos se sente oprimido por tudo o que aconteceu, sem saber o que pensar. De repente, uma onda de ansiedade os atinge ao se lembrarem do projeto de trabalho que deixaram inacabado em sua antiga vida. As preocupações do passado voltam e ele olha para o espaço em silêncio. Ele fica tenso, perguntando-se se ainda é, no fundo, um escravo corporativo, apesar de estar em outro mundo. Olhando pela janela, ele duvida que pudesse voltar e se isso o deixaria realmente feliz. Dominado pela ansiedade, ele decide parar de pensar e se esconde debaixo das cobertas para dormir.
No dia seguinte, seu professor Falco inicia o treinamento, instruindo-o a se concentrar na criação de uma imagem mental. Ele diz a ela para sentir o sangue fluindo em suas veias e o calor dentro de seu corpo. À medida que um brilho brilhante se concentra, forma uma barreira ao seu redor. Seus olhos de repente se abrem de espanto com um fenômeno mágico que surgiu diante dele. Ele exclama surpreso ao ver a barreira formada. Mas Falco ordena que ele se concentre. Seu rosto reflete uma mistura de surpresa e pura excitação ao perceber que, pela primeira vez, usou magia. Seu professor, Falco, grita de frustração, lembrando mais uma vez de manter o foco. Ele explica que um mestre de barreiras é um trabalho raro que envolve proteger constantemente os superiores. Com um gesto de polegar para cima, Falco declara que, embora seja um trabalho importante, é também muito simples e sem glamour. Ele enfatiza a necessidade de uma enorme força mental e explica que o crescimento rápido é absolutamente essencial no combate. Uma visão sombria de camaradas caídos aparece enquanto Falco avisa que um erro na batalha leva diretamente à morte. A palavra morte sacode troncos e Falco reconhece que o menino ainda é jovem e que este mundo é cruel. De repente, Falco cai na gargalhada e o tranquiliza, garantindo-lhe que o próprio grande mágico Falco será seu professor. Surpreso com a mudança de tom, Lennos aceita o treino com entusiasmo. Para sua surpresa, Falco anuncia imediatamente que eles começarão um teste defensivo ali mesmo, admitindo que uma esfera completa é muito difícil. Ordena que ele crie uma barreira em forma de leque à sua frente. Lennos consegue manifestar o escudo e Falco acena com aprovação, dizendo-lhe para manter a forma. Concentrado, o menino sente que está começando a entender como controlar a magia. Seus olhos se enchem de determinação enquanto ele consegue segurar um escudo mágico translúcido. Com um sorriso selvagem, Falco libera uma enorme explosão mágica, desafiando o menino a bloquear o ataque. Com um sorriso temeroso, Lennos pensa que impedir isso é completamente impossível. Uma explosão gigantesca sacode as montanhas nevadas, mostrando o poder devastador do ataque de Falco. Naquela noite, de volta à mansão, um exausto Falco comenta ironicamente que eles conseguiram sobreviver ao dia. Lennos, exausto, menciona ter aprendido magia de cura e Falco agradece rosnando por seus esforços. Quando você chegar à porta, Falco anuncia que vai à taberna e manda Lennos ir em frente. Pensando em como ele está com fome, seus pensamentos são interrompidos quando alguém grita com ele, chamando de lixo. Um jovem bruto, Balsa, chuta-o violentamente nas costas, fazendo-o cair dos degraus de pedra. Ele o agarra pela gola da camisa e, furioso, lembra-lhe sua ordem de não retornar até que termine suas tarefas. O menino apavorado pede desculpas, mas Balsa o repreende por sua insolência, lembrando de sua condição de escravo, tremendo. Lennos gagueja outro pedido de desculpas pelo seu aparente erro. Enquanto Balsa continua com seu discurso cruel, ninguém intervém. Os demais servos simplesmente observam seu silêncio, evidenciando a hierarquia da casa. Uma percepção perturbadora o atinge, um tratamento tão cruel é normal, e talvez ele também não tivesse intervindo. A grande mansão permanece silenciosa sob o céu frio e nevado, refletindo a agitação interior do menino. Ao caminhar pelos corredores, sente a ansiedade consumi-lo, embora tente se acalmar. Ele para desanimado em um corredor vazio, esmagado pelo peso de sua nova realidade. A empregada doméstica, Barça, o encontra e o cumprimenta com alegria, encantada por vê-lo após o treino. Ele lhe conta uma mensagem de Elsa-sama, que o chama para seu quarto assim que ele termina suas tarefas, acariciando sua cabeça com carinho, avisa que o jantar está quase pronto e para terminar seu trabalho na sala de jantar quando ela sai ele toca sua cabeça onde ela o acariciou. Com uma expressão de tristeza e confusão. Mais tarde, Elsa lhe entrega uma caixa, explicando que o terno formal que está dentro é um presente para ele. Lennos olha incrédulo para as roupas elegantes, perguntando-se se são mesmo para ele. Elsa e o marido sorriem calorosamente, encorajando-o a experimentar. Com um sorriso gentil e orgulhoso, Elsa manda o tronco recém-vestido aceitar o presente. Então ele faz uma declaração surpreendente. Agora ele é um membro da sua família. As palavras do familiar o impactaram profundamente, deixando-o sem palavras. Comovido até as lágrimas, ele coloca a mão no peito e agradece do fundo do coração pela sua imensa gentileza. Sentada confortavelmente, Elsa comenta que o traje lhe cabe perfeitamente e ele promete ser útil para eles.
Na movimentada cozinha, as empregadas se reúnem em torno dele, maravilhadas com o quão bonito ele fica em seu terno novo. Um tanto sobrecarregado, ele ajuda a carregar uma grande pilha de pratos. A cozinha vibra de risadas e movimento enquanto as empregadas preparam a comida. A fofoca sobre um príncipe estrangeiro o assusta, quase o fazendo deixar cair uma tigela de salada. Durante o jantar, ele descobre que o dono da casa é um conselheiro de confiança do príncipe herdeiro, motivo de grande orgulho. A empregada explica que Elsa-sama foi tutora do Sr. Olen. Ele acrescenta que Olen atua como o braço direito do príncipe herdeiro, sorrindo com orgulho. Outra empregada declara que a confiança que a família deposita no príncipe é a sua maior honra. Um homem de rosto severo intervém, repreendendo as empregadas fofoqueiras por sua falta de prudência. Ele aponta para dois homens imponentes, o general Kali e seu irmão, alertando que seria rude se comportar de maneira descortês. Oprimido, Lenos entende que, como futuro guardião, deve aprender sobre essas figuras poderosas. O Barça ouve a conversa com uma expressão atenciosa e consciente. Quando ele pergunta sobre um convidado importante, as empregadas mencionam enigmaticamente que essa pessoa chega hoje mesmo. A expressão do Barça muda ao perceber que o convidado já chegou. Uma bota blindada pisa no chão enquanto uma empregada garante que o mordomo-chefe se encarregue das boas-vindas. Lenos observa com um misto de confusão e expectativa para conhecer os recém-chegados. Uma mulher loira de cabelos compridos aparece e ele pergunta quem ela é. O mordomo a recebe formalmente, dando-lhe as boas-vindas como Errolo Josima. Com um sorriso radiante, Errol corre entusiasmado em direção à avó, anunciando seu retorno. Elsa dá as boas-vindas e Errol explica que queria tanto vê-la que voou de volta. Atordoado, Leno se pergunta se a jovem já terminou o treinamento com a espada. Um flashback mostra Errol mais jovem sendo enviado para treinar como mestre espadachim após um doloroso divórcio. Agora confiante, Errol declara que será ela quem protegerá a avó a partir de agora. Ele acrescenta que com a presença de Falco, as defesas da família serão ainda mais poderosas. Els observa a neta com alguma preocupação, murmurando seu nome com doçura. Seu olhar endurece ao pousar nos troncos, em tom zombeteiro, pergunta se é simplesmente um desempregado que Falco encontrou em algum lugar. Leno fica nervoso ao ser confrontado com seu interrogatório agressivo. Antes que ele possa responder, ela aponta o dedo, identificando-o como o garoto que Falco vem treinando. Com os olhos semicerrados, ele afirma que a magia por si só não é suficiente para proteger ninguém nos dias de hoje. Ela aponta diretamente para ele e declara que ela, uma mestre espadachim, irá cooperar pessoalmente em seu treinamento. Com um sorriso feroz, ele promete treiná-lo com a intenção de matá-lo e ordena que ele o acompanhe. Oprimido pela intensidade, Lenos aceita em meio às lágrimas, mal conseguindo responder. Depois de um treino, ela reclama que só tem 1/10 da força dele e ele a acha um monstro. Falco observa enquanto o tronco exausto implora por misericórdia a Errol, mas ela permanece um pouco desapontada. Uma mulher com orelhas de felino reage com espanto ao perceber que também tem apenas 1/10 da força de seu oponente, Falco. Com um gesto travesso, ele sugere adicionar magia à luta, mas ela protesta que isso a mataria. Com um largo sorriso, ele lembra seu próprio lema, treinar com a intenção de matar. Um flashback caótico mostra um jovem Lenos aterrorizado enquanto Falco e Errol observam com energia transbordante. Nesse flashback, Lenos segura um livro com medo enquanto o imponente Falco cuida dele. O menino então é visto rindo alegremente ao lado de duas empregadas sorridentes. Outra lembrança o mostra treinando intensamente com o papel, trocando golpes com paixão. Uma linha diagonal marca a transição temporal. 4 anos depois, uma elegante Rose se despede após ser agradecida pela visita do ilustre Balsam von Walden. Um mordomo serve a matriarca, que comenta que ele deve se mover secretamente para encontrá-lo. Balsam pergunta sobre a situação na mansão e ela responde com calma, dizendo que tem uma fonte muito confiável. Fora do grande recinto, Lenos libera intensa energia que enquanto treina com todas as suas forças. De uma varanda alta, Lord Balsam e a matriarca assistem à sessão. Lenos abaixa sua enorme espada e Falco detém a pesada lâmina com o antebraço. Erron solta um grito de guerra feroz enquanto começa a treinar. Ele se impulsiona no ar e lança um poderoso chute em arco direto em direção aos troncos. Com uma compostura surpreendente, ele se vira e bloqueia o ataque com a ponta plana da espada. Errol estala a língua, irritada por ter sido bloqueada tão facilmente, pousando graciosamente, mas protesta que estava apenas começando.
Uma mão enluvada é levantada e a voz de Falco ordena que a luta pare. Ele repreende Errol por interromper, dizendo que é difícil treinar quando ela se intromete. Lennox, respirando com calma após a troca, dirige-se respeitosamente a Falco, chamando de professor. Falco reconhece que seu poder mágico cresceu enormemente desde que chegou. Ele olha pensativo e anuncia que chegou a hora do exame de formatura. Leno fica surpreso e pergunta se ele está realmente pronto para se formar. Falco o acalma, dizendo a ele que sua barreira mágica é forte o suficiente até mesmo para o Palácio Real. Ele lhe atribui uma tarefa difícil: viajar sozinho para a Floresta Lunoa e caçar um monstro. Um mapa mostra a localização da extensa floresta a nordeste do reino do Juca. Falco dá 3 dias para ele se preparar e o menino aceita. Já na floresta, Lennox pergunta por que Errol o acompanha. Ela responde que ele é seu guarda-costas. Seus olhos brilham com desejo de batalha enquanto ele declara que quer enfrentar uma fera grande. Animada, ela incentiva o tronco confuso a seguir em frente. Seguindo em frente, ele reclama que mal pode esperar para lutar contra alguma coisa. Lennox percebe que a floresta está estranhamente silenciosa, sem nenhum sinal de criaturas. Errol percebe que o silêncio se deve à sua própria aura assassina, que tem assustado tudo ao seu redor. Uma energia sombria e opressiva invade o local, e os olhos do tronco se abrem de terror. Um monstruoso caçerole irrompe por entre as árvores e troncos gritando seu nome em pânico. A enorme fera avança em direção a eles, e ambos os aventureiros se preparam para atacar. Lennox e Errol gritam o nome do monstro em uníssono enquanto enfrentam a terrível criatura. Errol fica preso na magia da fera. Vendo que sua pele é grossa demais para penetrar, ela cerra os dentes, recusando-se a ser subestimada, e se prepara para se libertar. Ele salta no ar, brandindo sua espada em um golpe poderoso e desesperado. Sua espada colide inutilmente contra a pele magicamente protegida do monstro. Um close mostra o impacto inútil de seu golpe contra o corpo duro da fera. Ela pragueja de frustração, percebendo que a criatura é muito forte para seus ataques. Ao ser jogada para trás, ela grita para Lennox fugir, insistindo que não pode vencer. Ele o agarra pelo manto e tenta empurrá-lo fisicamente para um local seguro, mas Lennox permanece firme, dizendo-lhe para não se preocupar com ele. Com uma expressão determinada, ele declara que há uma coisa que quer tentar. Ele levanta as mãos e um enorme círculo mágico brilhante envolve a temível fera. Errol pergunta se seu plano é simplesmente mobilizar o monstro e escapar. Leno leva o dedo aos lábios e revela sua verdadeira intenção: eliminar o ar de dentro da barreira. Errol fica completamente atordoado e sem palavras com sua estratégia brilhante e pouco convencional. A criatura presa percebe que está sendo derrotada por um método que não é nem espada nem feitiço. O monstro colossal começa a sufocar, caindo lentamente no chão. Ofegante com esforço, Leno se ajoelha aliviado e sussurra que foi ele quem fez isso. Errol se aproxima com um sorriso de admiração genuína, elogiando seu incrível poder mágico. Logs olha para ela com um sorriso radiante e agradece com a fera derrotada. Eles agora enfrentam o problema prático de como transportar o enorme cadáver. O papel sorri confiante, deixando escapar uma risadinha enquanto diz que tem uma ideia. Ele tira uma pequena sacola ornamentada e declara que esta é a solução. Lennox olha para o saquinho que tem na mão e pergunta o que é. Ela explica que se trata de uma bolsa de armazenamento mágica, um tesouro de família capaz de guardar itens de acordo com o poder mágico do usuário. Lennox pega a sacola, surpreso mas compreensivo, e promete cuidar bem dela. Errol manda ele fazer um encantamento para ativar a magia do objeto. Com uma explosão espetacular de energia, um monstro gigantesco é absorvido pela pequena bolsa. Errol confirma que ele está armazenado com segurança e mostra como recuperá-lo mais tarde. Ele sugere alegremente que preparem a deliciosa carne Cacerle. Mas Lennox protesta diante da ideia de comer a pele. Ela esclarece que vão retirá-lo primeiro e ele faz cara de nojo. Ele então propõe coletar ingredientes no caminho de volta para a mansão. Lennox a observa com uma expressão pensativa e um pouco surpresa. Errol aponta com entusiasmo cogumelos e outros deliciosos vegetais silvestres da floresta. Lennox comenta que nunca imaginou que ela se interessaria tanto por comida. Um flashback mostra uma empregada explicando que as refeições da mansão são sempre preparadas para elas. Errol explica que depois de anos treinando refeições espartanas, agora ele gosta muito de poder escolher o que comer. Ela propõe com entusiasmo que o próximo treinamento especial seja outra excursão de encontro. Ela está tão animada que quase esquece que eles precisam voltar para a professora. Ao retornar, Falco os observa incrédulo diante do enorme cadáver do Cacerle.
Ele pergunta se Errol o ajudou, mas ela responde com orgulho que Lennos o sufocou sozinho com uma barreira. Falco olha para seu aprendiz, impressionado com sua engenhosidade, e Lennos agradece. Com um sorriso orgulhoso, Falco dá um tapinha na cabeça dele, declarando que você passou no exame de graduação. A matriarca e Lord Balsam os cumprimentam, parabenizando-os pelos esforços e pelo retorno seguro. Lennos e Errol anunciam formalmente seu sucesso ao professor. Errol conta com entusiasmo à matriarca que a carne do monstro é deliciosa e deve ser servida no jantar. Ela ri de pura alegria enquanto Lennos a olha ainda um pouco emocionado com tantos elogios. O olhar da matriarca suaviza quando ela se dirige a Lennos diretamente pelo nome. Ele olha para ela com respeito e responde Ela ao diz seu que chamado. ele Deveria agradecer, mas ele insiste que não fez nada para merecer isso. A matriarca fecha os olhos, com um sorriso suave de sabedoria no rosto. Ele explica que, desde que chegou, Errol voltou a mostrar sorrisos lindos e verdadeiros. Ele afirma que ela é quem deveria agradecê-lo por tudo que fez pela neta. Uma visão mostra um papel jovem e triste enquanto a matriarca deseja, do fundo do coração, que ela seja feliz. Uma vista nevada das montanhas acompanha as palavras da matriarca, que lhe diz que ele e ela são iguais. Ele garante que agora é uma pessoa indispensável para a família e que deve se manifestar caso se sinta angustiado. Lennos olha para ela com os olhos arregalados, surpreso e com um novo sentimento de pertencimento. Lord Balsam expressa sua esperança de que Lenno continue a ajudá-lo no futuro. Comovido, Lenno coloca a mão no peito e responde com sinceridade. Ele reflete sobre o quão sortudo ele é por ser tão amado por pessoas tão gentis. Um homem distinto e de cabelos claros expressa seu alívio pelo papel ser bom. Numa visão mais ampla, ele continua conversando com uma idosa, admitindo sentir-se culpado. Ele apoia a mão na mesa enquanto expressa seu profundo pesar. Um flashback mostra Errol arrasado, chorando depois de ser forçado a um casamento abusivo por decreto real. A velha lembra com tristeza como até os funcionários temiam o jovem Errol, transformado pela dor. Na memória, seu rosto outrora brilhante está agora coberto por uma máscara de tristeza e desesperança. A lembrança é tão dolorosa que a mulher cobre a boca, afogando-se na dor. Outro flashback mostra um Errol feliz treinando alegremente ao lado de um jovem tronco envergonhado. De volta ao presente, o homem pergunta sobre o jovem mestre da barreira. Registros. A velha confirma com um sorriso que Lennos é excepcionalmente talentoso e capaz. Ele revela que graças a ele conseguiu transferir o mordomo principal, Gwaden. O homem escuta interessado, acariciando seu queixo enquanto ele absorvia a informação. Ela se lembra de uma festa onde Errol se recusou desajeitadamente a se misturar com os outros nobres. A situação era tensa, pois seu comportamento poderia prejudicar a reputação da família. Desconfortável com o meio ambiente, Errol foi salvo por um pequeno acidente causado intencionalmente por Lennos. O homem escuta com atenção, com expressão séria e pensativa. O flashback mostra Lennos sendo elogiado por Errol e pelos nobres presentes por sua manobra engenhosa. Os outros ficam impressionados com a serenidade de Errol graças à rápida intervenção de Lennos. Surpreso, o homem pergunta se aquela velha história sobre engano astuto é verdadeira. A velha dá uma risadinha e, com um sorriso travesso, revela que ele próprio estava envolvido. O homem reage boquiaberto, incrédulo com a revelação. Em outra lembrança, um jovem Lennos confessa a um agradecido Errol que apenas seguiu seus ensinamentos. O homem cai na gargalhada, encantado com a astúcia e engenhosidade do menino. Reconhecendo o valor das histórias, ele comenta que deveriam agradecê-lo adequadamente pelo serviço prestado. A velha sorri, dizendo que o despedirá com gratidão e que todos ficarão felizes. O homem ordena que seu assistente Gwaden se prepare e ele acena com uma reverência. O homem recosta-se na cadeira, com uma expressão satisfeita e pensativa. Olhando pela janela, ele reflete sobre o futuro promissor de Lennos com sua família. Uma longa transição marca a próxima cena, tendo como fundo uma montanha. Um papel alegre na armadura chama Lobbs para ir para a floresta. Lennos se vira com um sorriso feliz, aceitando. Agora com 12 anos, ele responde com entusiasmo, pronto para a aventura. Anos depois, Lennos geme durante o sono, com a mão estendida como se estivesse com dor. Ele acorda e encontra Errol abraçando com força na cama, divertido. Ela comenta que gosta de preparar aquelas armadilhas para ele todas as manhãs. Ele protesta que não está gostando nada daquela situação. Errol se pergunta o que as pessoas pensariam se os vissem assim, insistindo que isso não o incomoda. Já vestido, Lennos permanece nervoso enquanto Errol, sonolento, se estica atrás dele. Uma empregada aparece na porta, anunciando que o patrão o convocou.
Errol boceja amplamente e diz a Lennox para vir imediatamente. Ele manda ele entrar na sala onde a professora o espera. A empregada sorri e avisa Errol que cuidará dos demais preparativos. Ao entrar, Lennox se surpreende ao ver um belo loiro acompanhado de sua comitiva. Um homem barbudo reconhece imediatamente, ele é o príncipe herdeiro. Lennox fica boquiaberto, arregalando os olhos ao perceber que tem a realeza à sua frente. Ele se curva profundamente, desculpando-se por seu traje casual, mas o príncipe diz para ele não se preocupar. O príncipe comenta que Lennox normalmente é convocado à noite e pergunta por que ele está ali agora. Lennox olha para cima, gaguejando uma resposta, ainda surpreso. O príncipe anuncia sua cerimônia de coroação e pede a ajuda de Lennox. O menino oferece seus sinceros parabéns, curvando-se profundamente diante dele, imaginando que negócios o príncipe poderia ter com ele. O príncipe lhe dá sua ordem. Ele quer que eu capture 100 pássaros dourados para o banquete. Lennox repete o nome dos lendários pássaros dourados com cara séria. Dizem que são suspeitos, rápidos e incrivelmente difíceis de capturar. A velha explica que o chamou para mostrar ao príncipe seu talento brilhante. O príncipe comenta que Lennox ouviu falar cegamente sobre esses pássaros. Um dos homens fica em dúvida, dizendo que nem mesmo um mestre artesão conseguiria. Outro sugere que com sua magia ele poderia simplesmente queimar a floresta inteira. O príncipe olha para as toras, perguntando se ele aceitará a tarefa. De repente, Errol pula nas costas das toras, dizendo ao príncipe para deixar o trabalho para eles. O príncipe ri, divertido com sua atitude ousada e confiante. Errol apresenta uma bolsa mágica da família Balsam para manter os pássaros frescos. A velha diz, brincando, ao príncipe que ele deveria continuar a chamá-la de Elsa, sua professora. Lennox sente enorme pressão, sabendo que não pode recusar o pedido. O príncipe dá-lhe 2 dias e pergunta se ele consegue. Lennox hesita por um momento, sentindo o peso da tarefa impossível. Então ele se fortalece e promete dedicar todo o seu ser para cumprir a missão. O príncipe o elogia por sua confiabilidade enquanto Lennox reflete sobre sua verdadeira idade. Já na floresta, Lennox olha em volta, iniciando a desafiadora missão. Ele prepara seu equipamento, admitindo que não tem ideia de como pegar os pássaros. A velha lhe dá uma herança de família, o espelho do olho de Deus, para ajudá-lo. Ele expressa sua esperança de que o poderoso artefato seja útil para ele em seu difícil trabalho. Com determinação renovada, Lennox parte, enquanto sua amiga cobre os ouvidos comicamente atrás dele. Cavalgando ao lado de Errol, ele suspira, um tanto desconfortável com sua presença. Ela pergunta brincando por que ele faz aquela cara. Montando seu cavalo, ele acha que ter um aliado tão poderoso deveria ser uma coisa boa. Errol, corando, pergunta se ela planeja comer os pássaros dourados. Ela pergunta se ele já os encontrou e ele diz que sim. Ele explica que está usando magia de detecção, mas o grupo de pássaros é extremamente cauteloso. Ao cair da noite, ele decide erguer uma de suas típicas barreiras de proteção. Ajoelhado ao lado de seu cavalo, Errol promete ter sucesso pelo bem da matriarca. Logs, perto do fogo, acena com a cabeça, jurando triunfar pelo bem do príncipe. Eles descansam perto da fogueira, enquanto uma suave aura mágica envolve o corpo adormecido de Errol. Os olhos de Tronco se abrem, sua magia de detecção sendo ativada de repente. Ele diz a Errol surpreso que detectou a presença dos pássaros dourados. Ele exclama com entusiasmo que o grupo está muito próximo. Errol diz a ele para se mover e ele balança a cabeça, pronto para ir. Eles caminham pela floresta e Errol fica surpreso por tê-los encontrado no primeiro dia. Lennox pede cautela ao se aproximarem, observando ao longe, usa o espelho do olho de Deus. Seus olhos se arregalam enquanto ele se concentra. Ele encontrou um grande número de pássaros empoleirados no alto de uma árvore. Eles começam a planejar sua estratégia, preocupados com a possibilidade de uma barreira ampla prender outras criaturas também. Num galho, um lindo pássaro branco com um tufo de penas se destaca entre todos. Um dos pássaros dourados voa, atraído por alguma coisa. Errol teme que, ao matá-los, eles alertem o resto. Mas Lennox ressalta que o cheiro de sangue os deixaria em alerta. Ele então formula um plano para capturá-los sem matá-los ou causar alarme. Para ganhar tempo, jogue algo no chão. Errol pergunta o que era e ele explica que é fruta. Um pássaro dourado come com alegria, é seu principal alimento. Errol comenta que fica uma delícia enquanto o passarinho come, e Lennox tem uma ideia. Com seu objetivo em vista, ele decide que não tem escolha. De repente, o majestoso pássaro branco está envolto em um redemoinho de energia mágica.
Ele admite para si mesmo que foi uma ideia repentina, sem saber qual será o resultado. Errol pergunta se planeja sufocá-lo como queijo, mas ele explica seu plano radical, alterando o ambiente dentro da barreira para torná-lo confortável. Lennox raciocina que se o pássaro não estiver assustado, não alertará os outros. Embora Errol duvide que isso seja possível, ele se concentra em ajustar a temperatura e o cheiro. A princípio, o pássaro parece confuso, o que preocupa Errol, temendo que sofra. Mas sua expressão muda para pura felicidade, mostrando a língua de prazer. Lennox observa atentamente, com os olhos arregalados ao perceber que seu estranho plano está funcionando. O majestoso pássaro cai suavemente no chão. Mergulhou em um sono profundo e mágico. Exultante com seu sucesso, Heron o abraça com força, rindo de alegria. Ele se assusta com o abraço repentino, com o rosto cheio de surpresa. Ela explica com orgulho que usou o canto do primeiro pássaro para atrair e adormecer os demais. Antes deles, a clareira da floresta está agora coberta por dezenas de pássaros adormecidos. Quando Lennox se prepara para guardá-los, Heron o detém com uma ordem brusca. Com os olhos brilhando de fome, ele insiste que antes de mais nada façam um teste de sabor. Lennox olha para ela, surpreso com sua súbita urgência culinária. Habilmente, ela sangra o pássaro em um movimento limpo. Em seguida, ele rapidamente remove as penas, preparando o corpo para o banquete improvisado. E então, ele destrói com movimentos precisos e seguros. Lennox observa, impressionado com sua habilidade de esfolar e limpar o pássaro. Ele pede que ela aqueça a panela que trouxe na bagagem. Enquanto a carne chia, ela admite que o aroma já a faz salivar. 2 pedaços grossos de carne ficam perfeitamente dourados na frigideira, ficando irresistíveis. Com água na boca, eles decidem que está pronto para comer. Os dois dão uma grande mordida no pássaro recém-cozido. Seus olhos se abrem em uníssono, cheios de pura admiração e prazer. Após um momento de silêncio atordoado, os dois exclamam como é incrivelmente delicioso. Elogie seu sabor, maravilhando-se que com tão pouco tempero fique tão bom. Reclinados e satisfeitos, deleitam-se com a plenitude da refeição. Errol suspira, desejando que sua tia-avó e os outros pudessem provar a magnífica iguaria. Lennox sorri e a tranquiliza, lembrando que eles têm muitas sobras para dividir com todos. Enquanto eles voltam para as montanhas, ela pergunta se ele acha que seu mestre ficará satisfeito. Ele responde com total confiança de que está convencido de que o fará. Na chegada, são recebidos pelo Barcy e pelas empregadas com entusiasmo e alegria. Toda a equipe da casa se reúne para dar-lhes as boas-vindas pela caçada bem-sucedida. Mais tarde, Lennox, agora vestido de mordomo, atende seu professor. Ele oferece uma xícara à matriarca, a quem chama de Falco, e a informa sobre o sucesso da aquisição dos pássaros dourados. Ela o parabeniza e agradece, comentando que o jantar foi um sucesso e lhe oferece uma recompensa. Lennox insiste que ele é apenas um escravo, mas ela afirma que certamente ganhou o crédito. Ele admite que pedir para ele pegar os pássaros foi uma exigência excessiva. Lennox fica surpreso com suas palavras, gaguejando agradecimento pela gentileza. Ela lhe dá um pacote pesado embrulhado em pano como compensação por seus esforços. Seus olhos se arregalam ao descobrir que está cheio de moedas de ouro. Um nobre explica-lhe que é uma ordem direta do professor dar-lhe todo o dinheiro. Lennox protesta, dizendo que não pode aceitar uma quantia tão grande. A assistente os explica que eles planejam libertá-lo da escravidão quando morrerem. Lennox fica surpreso ao ouvir seus planos para o futuro. A matriarca acrescenta que tanto ela quanto o mestre são velhos e não têm muito tempo, por isso quer ter certeza de que ele está preparado e cuidado. Movido até o âmago, Lennox segura a bolsa contra o peito, agradecendo-lhes com profunda emoção. A matriarca pergunta se ele aceitará e ele assente em silêncio, ainda oprimido. Errol chega acompanhado da equipe, comentando quão simpática é toda a casa. Lennox felizmente diz a ele que mal pode esperar para contar tudo ao professor. Ela pergunta se Falco já voltou, mas ele ainda não. Um silêncio caloroso se instala entre eles enquanto Lennox olha para ela com expectativa. Em outro lugar, um homem com um enorme dragão ruge que eles não podem retornar sem o item de reposição. Algum tempo depois, Lennox está do lado de fora de um grande prédio, verificando um tablet. A empregada doméstica, Barça. Ela o vê vagando à noite e o chama pelo nome. Alegremente diz para ele ir com ela, pois há um lugar onde ele deveria estar. Para sua surpresa, ela o leva para uma grande festa surpresa. Love senta-se em uma cadeira ornamentada com uma expressão totalmente confusa. Pergunta o que está acontecendo sem entender o espetáculo à sua frente e se pergunta se tal comemoração é um costume normal de atingir a maioridade com vergonha.
Ele pergunta se está tudo bem para eles comemorarem de uma forma tão grandiosa. Ele olha incrédulo para a mesa cheia de iguarias. Errol revela que o Barça vinha planejando a surpresa há meses. Um homem barbudo comenta o quanto cresceu e amadureceu. Lennox escuta com um leve rubor, ainda absorvendo tanta atenção. Uma mulher lembra com carinho como ele era pequeno e tímido quando chegou e como sempre foi uma criança gentil e confiável. Um close mostra a imagem daquele adorável Lennox que era. Com um sorriso gentil, ele oferece seu lenço ao animado Barça. Ela começa a chorar de alegria com seu gesto cortês e gentil, emocionada ao ver que grande homem ele se tornou. O barbudo dá um tapinha na cabeça dele, elogiando seu crescimento impressionante. Todos olham para ele com orgulho observa com um sorriso nostálgico, relembrando seus dias de treinamento. Uma voz calma interrompe a agitação, perguntando se o jovem é Lennox. Ele se vira e se vê diante do senhor da casa, seu tio-avô. Ele fica tão surpreso que quase deixa cair o prato que segura. Os convidados também ficam surpresos com a aparência do cavalheiro. Logs, nervoso, não sabe cumprimentar alguém tão importante. O senhor menciona que ouviu muito sobre ele por Elsa e Errol, que confirmam suas palavras com um sorriso. Ele pede desculpas por não visitá-lo antes e agradece por proteger a casa. Com um sorriso caloroso, ele dá os parabéns por ter atingido a maioridade, comovido com sua gentileza. Lennox acha que ela se parece muito com Elsa e agradece sem jeito. O homem pergunta se conheceu a matriarca, mas ele responde que não. Ele pede desculpas e pede a todos que continuem aproveitando a comemoração. Lennox conta a Euron como ele está surpreso e ela sorri concordando. Ele diz que agora entende por que todos amam tanto o senhor. Errol brinca que sempre manda cartas perguntando se algo aconteceu e ri, sugerindo que talvez seu retorno repentino tenha sido sua forma de surpreendê-la. O senhor fala com a matriarca, desculpando-se por sua chegada inesperada. Ela pergunta se ele voltará ao castelo em breve, e ele diz que ainda não. Ele explica que ficará 2 ou 3 dias, algo que ela considera incomum. Seu rosto se enche de preocupação quando ele pergunta se algo está acontecendo no castelo. Numa grande sala, o senhor explica-lhe a situação, embora a matriarca não consiga compreender todos os detalhes. No meio da festa, uma empregada liga para Lennox com urgência, dizendo que Elsa e Falco precisam dele. Guiados por um criado, Lennox, Falco e Errol pedem desculpas por deixarem seus anfitriões esperando. O homem, gentilmente, diz que na verdade interromperam a comemoração. Sua expressão fica séria quando ele revela que os reuniu para uma missão secreta. Ele pede a Errol e Falco que atuem como testemunhas oficiais da tarefa que ele atribuirá. Antes de entrar no assunto, a matriarca Elsa entrega um documento a Lennox. Ele fica paralisado ao ver que se trata de uma autorização de viagem que lhe dá acesso gratuito a todos os bairros da cidade. O senhor confirma que as toras podem mover-se livremente, o que o enche de alegria. Um diagrama mostra a distribuição das áreas urbanas, nobres, militares, residenciais, comerciais e agrícolas. Falco se inclina com um sorriso travesso, prometendo levar Lennox à sua loja de confiança. Lennox imagina um bordel cheio de mulheres e empalidece de susto. Elsa, contendo o riso, esclarece que haverá um toque de recolher rigoroso. Os três ficam nervosos, aceitando suas novas liberdades com certa apreensão. Então, o homem anuncia que é hora de falar de negócios e discutir o novo trabalho de toras. Com expressão solene, nomeia oficialmente membro da família Baran. Ele confia a Lennox a grande responsabilidade de administrar o tesouro mágico da família. Lennox fica chocado ao compreender que deve proteger as relíquias nacionais com suas próprias artes de barreira. Gaguejando, Lennox pronuncia o nome de Plessia, perguntando se ele é realmente digno de tão imensa honra. O homem e Elsa expressam total confiança, convencidos de que ele é o único adequado para o cargo. Humilde, Lennox pede desculpas pela reação e aceita formalmente a grande responsabilidade. Elsa olha para ele com um sorriso caloroso e confiante na decisão de tê-lo escolhido. Ele explica que o método para abrir o cofre é complexo, mas ele garante que será capaz de fazer isso. Falco examina a cena com um sorriso malicioso, plenamente consciente do verdadeiro potencial de Lennox. O senhor agradece pela sua presença, afirmando que isso conclui todas as pendências com ele. No entanto, Errol sente outra coisa e pergunta ao tio-avô se isso é realmente tudo o que ele tem a dizer. Lennox parece confuso, pois as palavras do senhor lhe pareciam definitivas. Então, o senhor revela o verdadeiro motivo do seu retorno. Amanhã chegará um visitante muito importante. A expressão de Falco endurece ao perceber que deve ser alguém de posição muito elevada.
O rosto de Errol empalidece imediatamente, sabendo que não poderá recusar os pedidos daquela pessoa. Lono se pergunta quem poderia ser aquele visitante importante que vem especialmente para comemorar com ele. Uma visão noturna da grande mansão marca um clima de silêncio expectante antes da chegada de um belo homem loiro. Agradecendo a Lennox por sua ajuda durante sua recente cerimônia de coroação, Lennox e seus companheiros estão prostrados no chão, sentindo a pressão avassaladora de sua presença. O visitante declara que Lennox é seu benfeitor e por isso é natural tratá-lo com tanto respeito. Ele confirma saber que Lennox foi nomeado guardião do tesouro da família e do jovem. Ainda de joelhos, ele balança a cabeça afirmando que também recebeu autorização de viagem. O Sr. e Els expressam a sua gratidão pelo grande favor que o visitante lhes concede. O visitante garante a Lennox que suas habilidades mágicas têm seu selo pessoal de aprovação. Atordoado com a homenagem, Lennox consegue expressar sua mais profunda gratidão. Falco e Errol assistem com alívio, confortados ao ver que o poderoso convidado aprecia tanto. O cavalheiro comenta se o seu próprio presente comemorativo agora parece insignificante em comparação, mas Elsa lhe garante que seu presente nunca poderia ser considerado pequeno. A bota do visitante dá passo firme, indicando que a conversa ainda não acabou. Em seguida, anuncia que veio com outro pedido para Casa Baron, exigindo que Lennox seja libertado de sua servidão e adotado formalmente pela família. Todos ficam completamente atordoados, olhando incrédulos para o visitante. Embora já tivessem ouvido falar dos méritos das Toras, a ideia de emancipá-lo da escravidão os deixa em choque. O visitante explica que quer aproveitar o seu grande potencial para o bem do reino. Ele declara sua intenção de que Lennox sirva diretamente sob seu comando como mago de barreira para a corte real. Lennox fica sem palavras diante da natureza ousada e autoritária do pedido. Falco pede respeitosamente um tempo para discutir o assunto com Lennox e sua esposa. Lennox está completamente sobrecarregado, com a mente em um turbilhão com tudo o que aconteceu. O visitante concede o tempo solicitado, mas avisa que espera uma resposta favorável antes de partir. Em um corredor escuro e silencioso, um servo informa silenciosamente a uma figura oculta que Sua Alteza retornou de sua viagem. Ele continua seu relato sobre a situação do feiticeiro de barreiras, e o fidalgo comenta que Lennox em breve ficará encarregado do tesouro da família Baran. Com fria determinação, o homem declara que este será o momento de apagá-los do mapa. 2 anos depois, Lennox reflete sobre a oferta para se tornar um mágico de barreira da corte real. Ele admite que nunca imaginou que os preparativos durariam anos. Elsa sorri, explicando que a corte real exige o domínio de uma enorme quantidade de protocolos e boas maneiras. Ele diz a ele que tudo isso é crucial para seu futuro. Lennox pergunta se a sua situação atual faz parte desses preparativos e Elsa diz que no tribunal a aparência é tudo. Ele garante que não deve se preocupar com suas verdadeiras habilidades mágicas, pois elas não são a prioridade. Para sobreviver, você deve primeiro ganhar a confiança das diversas facções políticas. A pressão dessa revelação lhe dá uma forte dor de estômago. Elsa pergunta como ele acha que o tribunal avalia aqueles em quem ainda não confiam. Ele acha que é por causa do brasão da família e ela confirma que faz parte. Ele acrescenta que eles também são julgados pela sua riqueza, com base nas roupas que vestem. Se não confiarem nele, atrapalharão seu trabalho e ele ficará isolado. Elsa o pega com as 2 mãos e diz sinceramente que não quer que isso aconteça com ele, porque ele é da família. Ele explica que as roupas elegantes que veste são uma ferramenta necessária para conquistar essa confiança. Por fim, diz-lhe que deve orgulhar-se do nome que Sua Alteza lhe devolveu, troncos escuros, com um sorriso caloroso e encorajador. Ele garante a ela que orará por seu bem-estar. Comovido e determinado, Lennox aceita suas palavras com um firme sim. O clima sério é quebrado quando Errol, alegre, pede permissão para levar Toras para passear. Elsa dá-lhe a sua bênção, lembrando de ter cuidado com os pacotes. Errol anuncia com entusiasmo que vão ao bairro comercial fazer compras. Eles caminham pelo movimentado mercado e Errol comenta sobre a quantidade de itens novos e raros à venda. Ele pergunta o que veio comprar, mas rejeita suas sugestões de comida ou roupas. Ele sabe que desde que começou a trabalhar para o palácio mal consegue voltar para casa. Ele declara que esse passeio é uma comemoração antecipada e que ela vai comprar um presente para ele. Ele diz a ela para pedir o que quiser, pois ela raramente tem essa oportunidade. Lennox explica que, antes de vir, já tinha tudo o que poderia desejar. Um flashback mostra sua vida confortável, com comida gostosa, roupas limpas e gente simpática. Ele sorri e admite que se sente tão sortudo que às vezes esquece que ainda é um escravo. Sua indecisão irrita Errol, que exige saber o que deveria dar a ela. Assustado,
Lennos fixa os olhos em um objeto em uma bancada próxima. O vendedor sorridente mostra-lhe um saco com pequenos feijões castanho avermelhados. Ele se aproxima entusiasmado e o lojista o recebe com gentileza. Ele pergunta o que eles são e o homem diz que seus nomes são Izuki. Ele explica que ficam deliciosos quando fervidos com açúcar, despertando uma lembrança nostálgica nas toras. O vendedor fica impressionado ao ver que sabe preparar massa doce. Ela sugere experimentar com manteiga e creme, o que entusiasma muito Errol. Ela declara alegremente que este será seu presente comemorativo. Com um grande sorriso ele pergunta o que há de errado, percebendo sua leve timidez. Ele lamenta que sua compra tenha terminado tão cedo, mas sugere procurar outras coisas úteis. Aí ela pergunta quando ele vai embora e ele confirma que será daqui a 2 meses. Num momento de silêncio, uma voz comenta a rapidez com que o tempo passa. Enquanto uma mão fecha uma pequena garrafa, Lennos sorri, admitindo que se sente surpreso com os últimos acontecimentos. Ele se pergunta se ser oficialmente adotado pela família Baron mudará seu relacionamento com Errol. Com um sorriso travesso, ela o desafia a tentar chamá-la pelo primeiro nome como teste. Lennon fica nervoso instantaneamente, soltando um grito de surpresa. Ele gagueja, protestando que nunca seria tão desrespeitoso a ponto de se dirigir a uma nobre dama pelo nome. Ela ignora, dizendo a ele que está tudo bem e para começar a praticar agora. Ele observa que o passeio se transformou em uma viagem de compras para ela, mas ela responde que isso não importa. Errol sai de trás de uma cortina com um lindo vestido branco de babados, pedindo a opinião dela. Ele diz a ela que ela parece muito bem. Depois ela e outra mulher modelam mais looks, um casaco de inverno e um elegante vestido preto, e pedem a opinião dela. Ela sorri calorosamente, dizendo que fica linda com tudo que veste. Ela zomba de suas palavras maliciosas, vendo sua expressão envergonhada. Com olhar astuto, ele avisa que com essa atitude nunca conseguirá namorada. O comentário atinge o alvo e ele cora, suando e nervoso. Enquanto eles caminham pelo mercado, ele se arrepende de não ter podido comprar nada para ela. Ela admite que embora houvesse muitas coisas boas, nada realmente falou com ela. Ele pergunta se seus padrões são muito elevados, e ela responde que simplesmente há poucas coisas que estão à altura dela. Ele a observa com uma expressão pensativa e um pouco preocupada. Então, ela oferece a ele o saquinho de abazizuki de presente, esperando que ele aceite. Ele mostra a ela um laço preto que viu enquanto ela experimentava suas roupas. Com cuidado, ele amarra a fita de renda no cabelo dela, esperando que ela goste. Errol sorri com pura alegria, exclamando que adora o arco e agradecendo-lhe profusamente. Tocado pela sua felicidade, ele gagueja um agradecimento em resposta. Ela ri, perguntando por que ele está agradecendo, e ele apenas responde que é em vão. De repente, um rugido ensurdecedor sacode a rua, fazendo o chão tremer. Em meio ao caos, eles e a multidão se perguntam se foi uma explosão. Lennos olha alarmado, com os olhos arregalados, e grita o nome de Errol. Apontando para o céu, um enorme enxame de viver escurece o céu, voando em formação aterrorizante. Errol os observa, percebendo com horror a direção que estão tomando. Num outro momento, 2 homens veem que o ataque visa diretamente o Palácio Real. O conselheiro exclama que eles devem se apressar, pois Sua Alteza, o Imperador, está em perigo. Lennos corre pelas ruas, percebendo desesperadamente que o palácio fica muito longe. No meio do pânico, uma figura blindada se destaca, caminhando calmamente no meio da multidão em fuga. Lennos sente como o desconforto o invade ao perceber aquela figura sorrindo. O homem se vira para ele com um sorriso perturbador, identificando corretamente Lord Lennos e Lady Errol. Ele declara que o palácio foi tomado por suas forças e que ambos foram convocados. Ele se apresenta com pompa como Juki Bizen, um oficial do exército do reino de Yuka. Horrorizado, Erron pergunta se foi ele quem instigou uma rebelião com o general Kagei. Juki zomba do termo rebelião, com um sorriso arrogante e condescendente. Ele afirma que suas ações são um empreendimento nobre, um passo necessário para guiar o reino no caminho certo. Acrescenta em tom gélido que não veio para conversar, mas com ordem estrita de acompanhar Lord Lennos ao palácio. Lennos se assusta, tentando entender o que ele quer dizer. Errol também está chocado, perguntando por que eles foram chamados. O sorriso de Juki se torna predatório quando ele revela que não recebeu nenhuma ordem para permitir que Errol vivesse. Ambos permanecem paralisados, com horror gravado em seus rostos. Lennos sente profundo desgosto pelas palavras insolentes e pelo sorriso arrogante do homem. Ele cerra o punho, contendo tremor de medo e dizendo a si mesmo para não se deixar intimidar. Ele declara firmemente que, como escravo, é seu dever proteger sua amante,
como lhe foi ordenado. Ele afirma que Juque deve compreender que não pode obedecer a nenhuma ordem que não venha de seus senhores. Juque responde de forma simples, aliás, com um olhar confiante e cheio de intenção. Ele os provoca dizendo que o professor que deveriam acompanhá-los está esperando no palácio. Ele pergunta, em tom venenoso, se como escravo Lenos não deveria retornar para seu mestre, deixando os dois congelados. Lenos exige que Juque lhes mostre uma prova de que seu mestre está realmente no palácio. Juque concorda com um sorriso perturbadoramente gentil. Muito bom. Com um baque nauseante, um corpo é jogado no chão de pedra na frente deles. Leno fica paralisado, olhando para ele com absoluto horror. O senhor loiro que acompanha Juque mantém uma expressão sombria e impenetrável. Juque identifica o corpo como sendo do grande feiticeiro Falco, que vinha protegendo o mestre. Um grito de pura raiva escapa de Errol enquanto ele ataca com raiva o imperturbável cavaleiro loiro. Juque observa o confronto com um sorriso distante e satisfeito. O rosto de Errol é uma máscara de fúria desesperada. Ele continua atacando, gritando que não deveria ousar se esquivar e forçá-lo a lutar. Ele ordena que ele, entre gritos, desembainhe sua espada e enfrente-a. O cavaleiro foge com calma, comentando que seus movimentos são ineficazes e movidos apenas pela emoção. Lenos grita o nome dela, alarmado, enquanto o cavaleiro a despreza, chamando-a de pirralha barulhenta. Juque, com expressão triunfante, observa que uma barreira foi erguida e, olhando para o papel na derrota, expressa seu desapontamento com sua suposta esgrima. O cavaleiro pressiona sua lâmina contra sua garganta, enquanto sua espada cai no chão com um estrondo. Juque olha para eles com total desprezo, seus olhos penetrantes capturando sua derrota total. Com zombaria. Pergunte se eles realmente têm tempo para brincar em um lugar como este. Errol grita desafiadoramente que sua mãe ainda está protegida pela barreira de toras. Ele permanece firme, balançando a cabeça com determinação. O rosto de Juque se contorce em um sorriso macabro enquanto ele murmura que o fará morrer. Lenos percebe com horror que mesmo uma barreira poderosa é inútil se o alvo for forçado a não se defender. Seus olhos se arregalam quando a terrível verdade o atinge. Ele olha para o corpo do feiticeiro Falco e depois se volta para Hall, dizendo-lhe que devem fazer o que Juque ordena. Para sua surpresa, ele explica que sua prioridade agora é confirmar a segurança dela e de sua mãe. E Hall aceita silenciosamente, derrotado, abaixando os ombros. Juque anuncia que preparará uma carruagem para transportá-los. Lenos intervém, dizendo que tem apenas um pedido. Com olhar firme e determinado. Ele pede permissão para se encontrar com seu mestre e o general. Hulk concorda com um sorriso sereno, prometendo organizar tudo. Na carruagem, Errol cobre o rosto para conter os soluços de partir o coração. Sentados frente a frente na escuridão opulenta do veículo, que se move violentamente, Leno se pergunta por que sua barreira não reagiu à invasão, suspeitando da existência de um traidor dentro da mansão. Ele descarta esse pensamento e se pergunta por que está recebendo um tratamento melhor do que Errol. Ele percebe que seu corpo treme incontrolavelmente, sua mão apoiada no assento vibra de medo. Ele gentilmente a cobre com a sua, prometendo salvar ela e seu professor, mesmo que isso lhe custe a vida. Aaron olha para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurra seu nome com gratidão. Leno pede desculpas por assustá-la e avisa que vai ficar bem, que logo voltará. Ele olha pela janela da carruagem, com uma expressão grave enquanto observa a paisagem passar. Ao se aproximarem do palácio, ele percebe como aumenta o número de soldados nas ruas. 2 guardas de rosto sombrio e armaduras manchadas de sangue sentem o crescente fedor metálico no ar. Um jovem de cabelos escuros e troncos observa com os olhos abertos um misto de medo e perplexidade em seu olhar. Sua atenção se desvia quando ele vê algo alarmante à distância. O enorme portão principal do castelo ergue-se diante deles, com soldados amontoados sob o seu arco de pedra. Dentro de outra carruagem, alguém se pergunta se os refugiados procuram ajuda no palácio. Uma mulher loira liga para Lenos com urgência, apontando desesperadamente para o telhado do castelo. Nas ameias, um bando de viver empoleira-se como gárgulas monstruosas. A mulher, horrorizada, pergunta o que está acontecendo. Lenos duvida que os Viverne estejam atacando o castelo, enquanto um homem de bigode ordena que ambos saiam da carruagem. A porta se abre abruptamente, revelando-os completamente surpresos. Nas paredes, um enorme viveiro está diante dos soldados e de uma figura encapuzada. Abaixo, civis assistem ao espetáculo com medo contido. A mulher pergunta a Lena se o exército está perdendo e ele se pergunta se há alguém na porta. Sua expressão é tensa, examinando a cena atentamente. Seus olhos param em uma figura solitária, parada no topo da parede. O homem se vira,
cabelos brancos como a neve, rosto frio e decidido. Lonos e a mulher o reconhecem com horror e traição. Marsalki, que olha para a multidão com uma expressão inescrutável. Ele então ruge, proclamando-se o ex-marechal do reino de Yucca, Seakali. Logs e a mulher assistem horrorizados enquanto ele declara que o reino está podre e deve ser destruído. Os civis parecem aterrorizados quando ele promete reconstruir uma nação verdadeiramente forte sobre as cinzas. O bigodudo sorri cimicamente, ressaltando que, para conseguir isso, o sangue antigo deve ser expurgado. Ele grita que esta purificação deve ser paga com sangue, limpando os velhos costumes. Seus soldados rugem com fervor, proclamando esse ato como o primeiro passo em direção a uma nação poderosa. Ele aponta dramaticamente para o centro da parede, atraindo todos os olhares, e a mulher observa com um misto de horror e fascínio, imaginando o que vai acontecer. Um nobre obeso é arrastado, gritando para que o rebelde que seja morto. Ele então muda seu apelo, ordenando que qualquer um extermine os cães traidores. Gilomira, com absoluta frieza, sem nenhum traço de piedade, com rosto implacável, dá uma única ordem: prossiga. Um soldado empurra o homem acorrentado, que solta um grito abafado ao cair de cima. Seu corpo corre para o vazio, seus gritos ecoando até desaparecerem. Um close-up mostra seu olho saltando pouco antes do impacto fatal. As paredes do castelo explodem em pó e pedras quebradas. Um homem com longos cabelos claros ri loucamente, proclamando que o reinado de Kali acabou. O rosto de Ki endurece, processando a traição. Da parede, um soldado estende a mão, gritando de terror. Seus olhos refletem o pânico diante do horror que ele testemunha. Lenos percebe com horror que o agressor pretende aniquilar a família real. Com um sorriso sádico, o homem de cabelos claros ordena que os Viavers ataquem. Uma fera lança sua mandíbula cheia de presas em um soldado que grita de terror. Outro viver pega uma mulher e seu filho com suas garras. Uma criatura devora um soldado com uma única mordida, banhando o ar em sangue. A mulher e a criança caem de uma grande altura e seus gritos são interrompidos. Errol solta um grito agudo ao ver o horror. Desesperado, Lenos canaliza sua magia, tentando criar uma barreira protetora, mas sua tentativa é interrompida abruptamente. O homem de bigode sorri com desdém, dizendo-lhe para não interferir em vão. Errol chama seu nome, apontando o exército para o portão principal do castelo. Um grupo de prisioneiros é afastado pelos soldados de Ki. Leno fica petrificado ao reconhecer seu professor, Falco, entre eles. Errol soluça, cobrindo o rosto enquanto grita por sua família. Falco diz a Lenos para não perder tempo criando uma barreira para seu braço quebrado. Seu braço é mostrado, mutilado e coberto por um líquido escuro. Log se amaldiçoa por sua ingenuidade em acreditar que seu mestre estava seguro. Com uma expressão fria, ele se vira para este lado e diz que seu braço poderoso está ao seu alcance e ele lhe oferece seu braço em sinal de serviço, jurando servi-lo a partir daquele dia, mas exige a libertação de seu mestre e dos reféns. Ele provoca, gritando que o destino dos prisioneiros já está selado. Falco e os demais permanecem sob custódia. Foi decidida sua execução. Abraçando Errol aterrorizado, Lenos ruge que Kiki deve obedecê-lo ou morrerá. Ela sussurra para ele fazer o que for preciso para salvar seu tio. Kali os impede. Dizendo que fará apenas uma pergunta antes de responder, ele exige saber o método secreto de abertura do tesouro da família Balsam. Leno fica atordoado, incapaz de acreditar que Kiki conhece esse segredo. No topo do muro, o comandante rebelde exige que ele revele tudo o que sabe. Lenos, percebendo que existe um traidor, tenta ganhar tempo cuidando dos ferimentos de seu mestre. Ele declara com feroz lealdade que se seu mestre morrer, ele não dirá uma única palavra. Um leve sorriso se forma no rosto de Kali, reconhecendo que o garoto entende perfeitamente a posição dela. Ele então se vira, chamando um homem chamado Sem para cumprir sua ordem. Um homem com um bigode bem cuidado aparece, curvando-se com um sorriso educado e aceitando. Lenos e Errol ficam petrificados ao reconhecê-lo. O traidor é Vaden. A cena muda para o passado, onde a voz de uma criança chama seu tio. Um jovem Kauji aparece, sorridente e inocente, cheio de entusiasmo. Seu avô, um general condecorado, escuta atentamente o menino pedir mais histórias. O velho o abraça com orgulho, gabando-se de suas vitórias na batalha. O garotinho jura se tornar um soldado como ele e construir uma nação invencível. Vovô sorri com orgulho, dizendo que confia que conseguirá. Depois, com orgulho paternal, proclama que esta criança é realmente digna de ser seu neto. Num momento de silêncio, ele o avisa que, como soldado,
Ele nunca deveria perder. Anos depois, o adolescente Kauji exala confiança e recebe elogios na academia por sua força. Seus instrutores enfatizam que a academia produz excelentes soldados e que ele é excepcional até entre eles. Eles o elogiam ainda mais por sua capacidade de ensinar os outros melhor do que eles. Um dos instrutores comenta que tem grandes expectativas para o futuro de Ki. Sua atenção então se volta para outro aluno, que ele identifica como Alman Fad, da família Balson. O instrutor comenta que Alman também faz jus ao prestígio do sobrenome. Ele é descrito como outro excelente aluno, um digno representante de sua casa. O instrutor especula que Ki será o líder militar, enquanto Alman se tornará o líder civil. Com confiança, Kauji sugere que um dia eles poderão se tornar as duas alas que apoiarão a família real. Alman pondera silenciosamente a possibilidade de os dois se tornarem pilares gêmeos do reino. A cena volta ao presente, mostrando um acampamento militar na calada da noite. Um soldado apresenta um enorme ovo de viver moldado ao comandante Kali, cumprindo sua ordem. Dentro de sua tenda, Kali examina o ovo e confirma com seu subordinado que a tarefa foi cumprida. Um homem com cicatrizes chamado Zen sorri e diz que é uma honra ter sido encarregado de tal missão. Zen observa com respeito e leve medo, perguntando o que o comandante planeja fazer com aquele ovo monstruoso, e revela que está experimentando uma maneira de dobrar a criatura à sua vontade. O homem marcado observa silenciosamente, seu rosto impossível de ler, enquanto Kali detém a chave de sua ambição. Um soldado avisa seu comandante que o alto comando e a família real proibiriam tal plano. Marechal Kauji. Com uma expressão sombria, ele responde que tanto a família real quanto a nobreza estão podres. Uma breve visão de um nobre decadente ao lado de duas meninas tristes ilustra esta corrupção. Cerrando o punho com força, Kei declara apaixonadamente que o verdadeiro apoio do país é o exército real. Seu subordinado, Bacton, pergunta zombeteiramente se os soldados não acreditam que Kei tem todo o poder. Os soldados parecem nervosos e alguém responde hesitantemente que, de fato, é esse o caso. A mão enluvada de Bacton repousa sobre a mesa enquanto ele menciona insidiosamente o perdão político concedido aos barons. O rosto de Kise crispa fica frustrado ao perceber que não pode ignorar a situação interna do reino. Uma transição abrupta para o preto dá lugar a uma nova cena. Em uma tensa reunião do conselho, um marquês de rosto severo expressa sua forte oposição a uma invasão com raiva e responde que agora é o momento perfeito para atacar e expandir o território. O marquês o contradiz, perguntando como poderiam guarnecer novas terras, afirmando que a sua nação tem limites, e rejeitando as suas objeções, propondo friamente tirar o que precisam das cidades próximas. Com um punho na mesa, o marquês insiste que o fortalecimento da nação a partir de dentro deve ser a prioridade. E ele se levanta de repente, gritando que seu método é o único caminho. Mas é interrompido. Bacton, com aparente serenidade, apoia publicamente a opinião do marquês, para a surpresa do resto do conselho. O rosto de Ki é uma máscara de fúria reprimida quando a expansão militar é oficialmente adiada. Um membro do conselho observa de longe, notando a antiga inimizade entre Ki e o marquês. Ele se pergunta o que o marechal está realmente planejando, suspeitando de seus rumores de uso de forças demoníacas. Ele ferve de raiva, sua expressão se distorce enquanto ele cospe a palavra covardes. Ele sai da sala determinado a seguir seu próprio caminho para a ruína. Uma imagem visual divide seu rosto. Metade mostra o jovem idealista que ele era. O outro, ao homem endurecido e radical que ele se tornou. Numa recepção, Bacton cumprimenta uma jovem, comentando que eles não se veem desde a cerimônia. Lenos, claramente chateado, diz-lhe para não usar o título excessivamente formal de Ousama. Ele a ignora graciosamente, apresentando-se como Sam Bacton, tenente-coronel da inteligência militar. O marechal Kali rompe impacientemente, exigindo do mago senador a senha da barreira. Sen olha para cima, com o rosto tenso, envergonhado. Bacton intervém gentilmente, dizendo que cuidará do assunto e assumirá o controle. Ele pega um artefato mágico brilhante e ordena que Lenos se afaste. Um selo mágico brilha no peito de Zen, fazendo-o gritar de dor. Lenos grita seu nome, alarmado, perguntando desesperadamente o que está acontecendo. Bacton sorri, apontando que Sam parece completamente inconsciente de sua situação. Então ele revela a terrível verdade. Agora ele é o administrador do seu contrato de escravidão. As costas de uma mulher são mostradas cobertas de sangue. O braço de Falco foi decepado. Lenos, cheia de fúria, cerra os dentes e acusa o adversário. Um homem arrogante.
O incondescendentemente agarra por trás, dizendo-lhe para agir de acordo com sua idade. Sem, confuso, aperta o peito sem entender como sua barreira foi rompida. GWYN revela que a falha foi devido ao fato de ele carregar um artefato mágico anti-avaliação proibido. Ele explica que o efeito colateral imprevisto foi a dor insuportável que Sen sentiu ao passar por sua própria barreira. Vini comenta zombeteiramente que a dor deve ter sido enorme para ele, mas insuportável para qualquer outra pessoa, cruelmente. Sentença de que a ingenuidade do Zen é a causa de todo esse desastre. Abalado pela revelação, Zen desmaia, murmurando que é tudo culpa dele e que seus planos eram inúteis. Lenos, com o rosto cheio de angústia, pergunta sobre sua família, temendo sua execução. O comandante Rubio explica friamente seu método para obter a senha, ateando fogo no local para forçá-los a sair. Um flashback mostra as roupas queimadas da matriarca, revelando sua localização. Como ela se recusou a falar, o Duque e o Marquês foram submetidos ao mesmo tormento. O comandante comenta com indiferença que foi assim que finalmente descobriram o paradeiro da família. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lenos implora Sen que a deixe ir, para salvar sua mãe. Zen, com o coração partido, ordena que ele fique para trás e deixe o resto com ele. O comandante os observa sem emoção, com a paciência esgotada, e declara que o tempo de súplica acabou. Enquanto o mordomo pressiona Sen, Lenos grita para ele pensar apenas em sua segurança. O comandante dá ordem firme para revelar a senha imediatamente. Sen, cerrando os dentes de dor, responde desafiadoramente que não sabe. Win zomba de sua teimosia, dizendo que ele é igual ao seu mestre. Aproxima o artefato do contrato, forçando-o com uma dor insuportável a falar entre gritos ele se lembra de sua gentil amante que nunca usou aquele poder contra ele. Inspirado por sua memória, ele solta um último grito de desafio antes de desmaiar. O comandante ruge de raiva, perguntando por quanto tempo eles planejam desafiá-lo. Imagens dos nobres do conselho e de suas vítimas torturadas passam pela sua mente enfurecida. Seu rosto e o de seu subordinado estão distorcidos em pura fúria. Finalmente, o comandante ordena friamente que todos os presentes sejam mortos. GWYN ordena que Sen libere a barreira enquanto um vórtice escuro de magia avança. Lenos grita de terror absoluto, implorando que parem o ataque fatal. Com um sorriso cruel, o comandante dá a ordem final: mate. Um homem louro e inerte grita de dor quando uma corrupção negra irrompe de seu peito. Vendo isso, um jovem e uma mulher assistem horrorizados e desesperados. A cabeça sem vida de Falco está no chão cercada por uma poça escura. O jovem olha para o círculo mágico que brilha em suas mãos, questionando seu propósito. Ele lamenta que com toda a sua magia não tenha conseguido salvar ninguém. Queira curar suas feridas, seu corpo não responde. De repente, seu corpo estremece, surpreso com o que está acontecendo com ele. Ele engasga ao perceber que o selo de seu contrato de escravidão está sendo rompido, um close mostrando seus olhos cheios de admiração e consciência. Sua mão, agora livre, está coberta pelo mesmo fluido preto. Ele se lembra de Falco, ensanguentado, pedindo desculpas à Sua Alteza por ter agido por conta própria. Com seu último suspiro, Falco desmaia, seu desejo de entregar um presente não é realizado. O jovem príncipe o observa horrorizado. O corpo de Falco é consumido pela substância escura enquanto sua vida se extingue. O príncipe grita, vendo em sua mente os rostos aterrorizados de seus tios. A tia grita o nome do marido, clamando pelo pai. Seus olhos refletem puro terror enquanto ele grita o nome de Falco. Um viver recebe ordem de devorar tudo, sem deixar rastro. O príncipe grita para parar a carnificina enquanto o embandece. Uma jovem, com o rosto manchado de sangue, parece aterrorizada enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Um homem de armadura escura segura o príncipe, ordenando-lhe que fique quieto. O homem o agarra pelos cabelos, exigindo que ele se comporte. O príncipe se debate, gritando em absoluto desespero enquanto eles o prendem. Ele clama por sua senhora enquanto o viver paira sobre ela. A mulher, agora uma cavaleira feroz, lança-se ao combate contra a fera. Ele se eleva no ar, sua espada apontada para o pescoço do viver. Seu rosto é uma mistura de fúria e dor, exigindo a volta de seu povo. Seu ataque acerta, a lâmina mergulha no pescoço da criatura e espirra sangue negro. O príncipe percebe tarde demais que o golpe não foi suficiente. O cavaleiro está suspenso no ar, indefeso contra o monstro. A cabeça colossal da viver gira lentamente, fixando seu olhar nela. Ele então a joga no chão, seu corpo explodindo em uma explosão de corrupção negra. O rosto de um jovem está congelado numa careta silenciosa de horror. Com lágrimas caindo, Errol cospe sangue negro,
sussurrando o nome das histórias em seus momentos finais. A enorme cabeça reptiliana se ergue, satisfeita com seu trabalho sangrento. Lennox a observa com os olhos arregalados, incapaz de assimilar a devastação diante dele. A fera, coberta de sangue, confirma seus piores temores. Um homem loiro sorri cruelmente, ordenando que seu viver devore toras. O gigantesco viver, com olhos brilhando de malícia, paira sobre a figura pequena e solitária. Um pedaço rasgado do vestido de Errol cai de seu queixo, uma lembrança final e brutal. Sua mente se enche da imagem de Errol vivo, rindo de pura alegria. A memória se quebra e Lennox solta um grito primitivo, de fúria absoluta. Batendo com a mão no chão, ele jura com ódio ardente que nunca os perdoará. Uma onda de imenso poder irrompe de seu toque, sacudindo a terra abaixo dele. Ele promete que fará com que eles se arrependam de estar vivos. Enquanto o chão explode, ao longe um comandante observa, perguntando-se se a fera pretende destruir o castelo. Seu subordinado comenta zombeteiramente por que Lennox, sendo tão bom, sorri com tanta malícia. Cercado por orbes negros de energia, Lennox declara que não tem escolha a não ser matá-los. Esferas mágicas cercam o enorme viver, agarrando-se ao seu corpo num ataque terrível. Os vilões percebem alarmados que o ataque aos Logs não é apenas uma ameaça, mas visa diretamente a eles. Com os olhos frios e iluminados de fúria, Lennox informa ao loiro que será o próximo. O corpo do viver começa a se desintegrar violentamente, explodindo de dentro da barreira mágica. Lennox explica com calma sua técnica brutal, superaquecendo a barreira até causar uma catastrófica explosão de vapor. Zombando do monstro que se contorce, ele pergunta com uma serenidade arrepiante se a dor de desmoronar por dentro é tão terrível. Em uma erupção final e horrível, o gigantesco viver desmorona em uma massa despedaçada e fumegante. Lennox pressiona o pé contra a terra em ruínas, com um rosto sombrio e implacável. Ele declara que o sofrimento da besta não é nem uma fração do que ele merecia pelos seus crimes. O corpo do monstro é mostrado se dissolvendo em uma poça de sangue, irreconhecível. Seu único olho reptiliano permanece aberto, vazio, em seu último momento de existência. Lennox pergunta se eles estão com medo, se talvez o terror de seus entes queridos seja menor do que sentem agora. Ele estende a mão e emite uma única ordem final. Morrer. Os restos da viver explodem em uma explosão final de energia escura. Os comandantes restantes assistem. Alguém pergunta se ele deveria intervir. O comandante principal. Kali estala a língua em aborrecimento, decidindo cuidar do assunto sozinha. Sua expressão endurece com uma determinação sombria enquanto ele se prepara para enfrentar a nova ameaça. De pé sobre os muros destruídos, ele zomba do discurso de Lennox sobre a construção de um país verdadeiramente forte. Lennox aponta para ele com raiva, gritando que esse ideal já está quebrado e que ele vai matar todos eles. Vire as costas, afirmando que eles devem ser destruídos por assassinar aqueles que ele amava. Uma enorme torrente de energia escura e giratória irrompe de seu corpo, liberando um poder bruto e gigantesco. Com um último grito cheio de fúria, ele clama por sua família e amaldiçoa seus assassinos. Bacton e seu subordinado o olham horrorizados, me perguntando que tipo de barreira mágica é essa. O subordinado percebe, com terror crescente, que a magia das toras está cobrindo todo o Palácio Real. Uma voz calma pede-lhe que pare, explicando que a ordem que o obrigou já não está em vigor. Lennox abaixa a cabeça e revela que seu mestre o libertou da servidão antes de morrer. Bacton sente um poder estranho, como se os destroços tivessem sido absorvidos por alguma coisa. Uma mão escura e sombria pressiona uma pedra, drenando sua essência. Reconhecendo o perigo iminente, Bacton grita para seu subordinado Bicten se retirar. Um pé avança pelos restos, ignorando a ordem. O Marechal Kali avança, com a capa ondulando em meio à destruição. Bacton reconhece com horror, gritando o título do ex-marechal sem acreditar. Ele emite um grito silencioso e desesperado enquanto os eventos fogem de seu controle. Uma explosão catastrófica de luz branca pura envolve toda a cena em um instante. À distância, uma gigantesca estrutura cristalina emerge do chão do castelo. Na cidade, um cidadão grita confuso e aterrorizado pela sua casa. Um homem grande verifica sua família no meio da multidão em pânico de um morro. Um casal olha para o horizonte incrédulo. O homem comenta que o castelo inteiro desapareceu sem entender o que aconteceu na capital. Cai de joelhos, oprimido pelo desamparo diante do incompreensível. Lennox está sozinho, uma figura minúscula no meio de uma vasta extensão de terra destruída. Com a mão trêmula ele toca a enorme parede cristalina escura.
A imagem de um olho fechado dentro do vidro passa por sua mente. Ele apoia a palma da mão na superfície fria e impenetrável da estrutura monstruosa, fica como um enlutado solitário diante de uma tumba impossível. Sua expressão reflete profunda dor e determinação sombria na paisagem desolada. Ajoelhando-se diante do vidro, ele decide que não pode deixar as coisas assim. Ele sabe que seus entes queridos, sua amante, seu professor e o príncipe estão presos naquela massa. A lembrança deles sorrindo e felizes o inunda com uma tristeza insuportável. Um grito comovente emerge de sua garganta, proclamando que ele não pode deixá-los nesse estado. Ele implora perdão por não ter conseguido protegê-los de um destino tão terrível. Ele se pergunta quanta magia lhe resta para a imensa tarefa que o espera. Ele decide esconder aquela tumba grotesca para que ninguém a veja ou toque. Ele estende os braços, liberando uma corrente de energia mágica que começa a envolver o local. De repente ele para. Olhos bem abertos diante de uma sensação de inquietação inexplicável. Ele sente que deve partir antes que os habitantes do castelo cheguem. Os sorrisos de sua família adotiva, vazios demais, passam por sua cabeça. Ele se lembra de ter ouvido falar que os empregados da casa foram levados pelos militares. Uma centelha de esperança ou possibilidade ilumina brevemente seu interior quando ele começa a caminhar. Um arrepio de mau pressentimento percorre sua espinha, confirmando que algo está errado. Ele decide que deve ver com seus próprios olhos para saber a verdade. Ele se aproxima dos portões familiares da propriedade, respirando pesadamente de ansiedade. Veja as muralhas da cidade ao longe, o céu noturno coberto de poeira e detritos. Lembre-se que há poucas horas tudo era tão diferente, tão tranquilo. A imagem da jovem rindo ao seu lado perfura seu peito como uma adaga. Ele se lembra do caminho que percorreu quando chegou naquele mundo estranho. Ele se lembra de como seguiu seu mestre, olhando para o castelo com medo e incerteza. O contraste entre aquele passado quente e o presente gelado pesa em seu coração. Ele aperta a mandíbula, dando passos firmes em direção à mansão danificada. Sua decisão está selada, ele enfrentará a verdade, seja ela qual for. A grande mansão está diante dele, parcialmente destruída, mas estranhamente intacta. As portas de sua antiga casa estão quebradas, ainda resistindo na neve. Ele entra e sua frágil compostura desmorona ao perceber que tudo está perdido. Ele corre pelo pátio vazio, chamando desesperadamente Guazi e os outros. Sua voz falha enquanto ele grita pelos corredores destruídos, perguntando se sobrou alguém. Ele cai de joelhos e tenta lançar um feitiço de detecção com o que resta de suas forças. Uma fraca luz azul se expande de seu corpo, encontrando apenas vazio e silêncio. Ore por qualquer pessoa, apenas por uma pessoa viva naquele lugar desolado. Ele desmaia novamente, seus gritos se transformando em um soluço derrotado. Ele se força a ficar de pé quando um som fraco o assusta. Ele olha para um longo corredor em arco, alerta ao menor movimento. Ele se pergunta se é apenas o vento ou algum animal entre as ruínas. Ele percebe pegadas no chão coberto de poeira, uma pista no silêncio. Ele percebe que não há sinais de luta, apenas pegadas que o levam embora. Entenda que aqueles que não morreram na explosão simplesmente fugiram. Sua mente se lembra da empregada-chefe, Vase, explicando alegremente o layout do local. Ele cerra os dentes de dor, pensando que tudo é culpa dele, pedindo perdão silenciosamente. Mas duas criadas aparecem em sua memória, cumprimentando-o calorosamente e perguntando se ele havia sido repreendido novamente. Caminhando pelo corredor vazio, ele murmura desculpas, sabendo que todos se foram. Ele chega a um grande par de portas duplas e coloca a mão trêmula na madeira. Ele os empurra só um pouco, perscrutando o interior escuro e silencioso. Seu olhar pousa na lareira da sala de jantar, perguntando-se se é seguro. Ele entra com cautela, o rosto tenso, os sentidos aguçados. Surge uma memória, sua amante, Elsa, perguntando se ele está pronto para receber instruções. Ele explica calmamente que deve recuperar algo importante do tesouro. Diante da lareira, ele diz ao jovem Lenos que é uma tarefa necessária. Ele revela que a pedra da lareira está encantada e só responde a quem tem permissão. Terminada a explicação, ele anuncia que é hora de ir embora e acena silenciosamente com a cabeça. Com lanternas nas mãos, eles descem os degraus escuros em direção ao cofre. Ele pergunta se aquela porta simples com grades é a entrada, mas ela aponta para outro lugar. Diante de uma porta em forma de cabeça de dragão, ele se prepara para pronunciar a senha secreta. Sua voz é solene quando diz as palavras-chave. No presente, Lenos repete em voz baixa, não entendo. Apesar da porta de pedra se abre lentamente e ele fica sozinho na soleira. Dentro do tesouro, veja heranças de família guardadas em vitrines. Ele se lembra das lições de sua amante sobre como abrir o cofre.
Dando as costas aos tesouros, ele sussurra um triste pedido de desculpas. Ele se pergunta que valor esses objetos podem ter em comparação com as vidas que foram perdidas. Espiando pela porta, ele admite que realmente não consegue entender. O imponente portão do tesouro selado permanece um monumento silencioso e pesado. Ele cai contra a pedra fria, seu corpo expressando exaustão e derrota. Seu rosto mistura conflito e desesperança. Ao se apoiar nele, ele se lembra da cozinha e da sala de jantar, outrora cheias de risadas e calor. Determinado a limpar os restos da batalha, ele estende a mão em direção a uma porta. Uma lembrança feliz o invade. 3 empregadas o acolhem com comida. No momento, a cozinha está impecável, mas envolta em um silêncio mortal. Ele acha que a familiaridade do lugar faz com que o silêncio doa ainda mais. Com o coração pesado, ele se afasta da cozinha vazia. Numa sala silenciosa, Leno encontra um pacote e se pergunta o que é. Levante a caixa. Examinando com curiosidade entre outros pacotes, ao desembrulhá-lo, ele se pergunta se alguém voltou recentemente das compras. Seu rosto se transforma em surpresa ao reconhecer um pão duro assado para se conservar. Ele volta sua atenção para outra caixa e começa a abri-la com cautela. Um lampejo de reconhecimento passa por seu rosto quando ele vê o que contém. Ele tira um uniforme formal escuro e o segura nas mãos. O tecido e os botões familiares confirmam sua suspeita. Lembra daquele dia em que o professor mandou fazer o uniforme na frente de toda a equipe. Atordoado, ele percebe que os pertences abandonados eram para outros, mas aquilo era para ele. Ele argumenta consigo mesmo que esse pacote tem um valor diferente, não era para proteger um tesouro. Uma lembrança calorosa de todos os funcionários sorrindo para ele cheios de emoção. Ele entende que o pacote foi preparado para ajudá-lo a fugir, num último ato de proteção. Oprimido, ele começa a chorar, desejando que tenham sido eles que escaparam com vida. Sob o céu nevado, a grande mansão permanece silenciosa atrás dos portões fechados. Com mãos pesadas, Leno fecha pela última vez as portas principais, com infinita tristeza. Ele reflete que o que lhe deixaram é muito mais valioso do que qualquer tesouro. Memórias de momentos felizes com a professora e a jovem passam por sua mente. Lembre-se da gentil matriarca e das brincadeiras de sua infância, momentos insubstituíveis de pura alegria. Subindo uma escada em ruínas, ele se prepara para erguer uma barreira final para proteger sua memória. Um movimento repentino chama sua atenção e ele grita alto, sentindo que alguém está ali. Aparecem 2 homens emaciados, não soldados, mas aldeões. Olhando de perto, ele percebe um fio escuro de sangue escorrendo pelo braço. Compreendendo que está ferido, sua compaixão supera sua cautela e ele se adianta oferecendo ajuda. Os 2 recuam imediatamente, o terror absoluto refletido em seus rostos. Eles cambaleiam para trás, gritando de terror quando ele se aproxima. Leno para, perplexo com sua reação excessiva a um simples gesto de ajuda. Um dos homens levanta um pedaço de pau, gritando para ele ficar longe, chamando-o de monstro. Leno permanece mudo, atordoado, incapaz de compreender. Ele olha em volta, sem sentir nenhuma presença demoníaca que justificasse seu medo. Um dos homens grita em pânico dizendo que vai morrer, implorando por ajuda e alegando que um monstro assumiu a forma humana. Outro grita para que os guardas venham, avisando o monstro para se afastar. De olhos bem abertos. O jovem pergunta como ele poderia ser um monstro. Agora ele está sozinho, sentado em um deserto rochoso e desolado. A lembrança da voz do aldeão gritando para ele ficar longe o assombra. Ele coloca a mão no queixo, perguntando-se desesperadamente no que ele se tornou. Ele verifica suas roupas e vê que estão manchadas de sangue, mas não é dele. Ele toca a cabeça, verificando se não brotou nenhum chifre, passa a mão pelo pescoço, percebendo que sua pele não mudou perto de uma pequena fogueira. Ele reflete que nenhum monstro o atacou enquanto ele atravessava a perigosa floresta. Abraçando seus joelhos, uma solidão avassaladora o invade. Ele solta um suspiro profundo e cansado, o peso do seu sofrimento refletido em cada gesto. Uma lembrança calorosa de toda a sua família adotiva rindo ao sol o percorre. Acovardado pelo frio, a comparação entre aquele passado e seu presente solitário o atormenta. Uma tempestade de dor, frustração e desesperança gira em torno dele enquanto as últimas brasas se apagam. Sua fogueira está completamente extinta, deixando-o sozinho na escuridão e no silêncio. Exausto, ele fecha os olhos, desejando que o dia inteiro não tivesse sido nada além de um pesadelo. Uma voz sussurra seu nome e seus olhos se abrem na escuridão. Instintivamente ele se senta, pega uma faca e exige saber quem está ali. Na entrada da caverna ele vê toda a sua família adotiva à sua frente. Atordoado, ele gagueja seus nomes,
sem entender como seu mestre e sua amante poderiam estar ali. Seu olhar cai na perna de Errol, envolta em uma bandagem que brilha com uma maldição sombria. Ele vê os demais empregados da casa, com feridas profundas no peito. Seu professor, Falco, também está lá, sem um braço, e Leno se pergunta se tudo não passa de um sonho. Falco explica que eles foram atacados por um viver e expressa imenso alívio ao vê-lo vivo. Errol dá um passo à frente, em seu habitual tom zombeteiro, pergunta por que ele parece tão surpreso, se talvez não esteja feliz em vê-la, completamente fora do lugar. Lenos gagueja que não é isso, sua mente girando incontrolavelmente. A matriarca Elsa o abraça, com o rosto encharcado de lágrimas de felicidade por sua segurança. Lenos acha que deveria ser ele quem expressasse tanto alívio, finalmente seu autocontrole se rompe e ele chora com um misto de alegria e alívio porque eles ainda estão vivos depois. O grupo reunido descansa em uma passagem rochosa, exausto, mas seguro. Falco sugere parar para descansar e a matriarca concorda, admitindo que está cansada de caminhar. Eles se reúnem em torno de uma pequena fogueira iluminada magicamente, fazendo uma pausa necessária. Elsa oferece a Lenos alguns doces caseiros, enquanto Errol a presenteia com um estranho prato disforme de sua própria criação. Lois hesita. E uma mulher mais velha pergunta calmamente se pode atender ao seu pedido. Um jovem e uma loira reagem com nojo ao provar o estranho guisado na tigela. O jovem de cabelos escuros e troncos concorda com bom humor com a sugestão do companheiro. Errol aponta surpreso para a comida, exclamando que foi ela quem a comprou. Enquanto Lenos come, Errol o chama de lado para conversar em particular, longe dos outros. Lenos pergunta respeitosamente ao professor, o cabeludo Falco, sobre o que ele quer conversar. A súbita intensidade no olhar de seu mestre o enerva. Falco observa com atenção e pergunta por que ele está com uma expressão tão abatida. Uma única lágrima se forma nos olhos do jovem, revelando sua luta interna. Lenos confessa que, sem sua magia, se sente completamente inútil para eles. Seu mestre suspira cansado, lamentando que os valiosos arquivos da Biblioteca Real tenham sido perdidos. Lenos olha surpreso, chamando de Sua Alteza. Ele cai de joelhos, desculpando-se repetidas vezes por seus fracassos e deficiências. O príncipe sorri suavemente e admite que foi ele quem escolheu as palavras erradas. Ele então o elogia, dizendo que conseguiu proteger o reino do alcance de Kali. Oprimido, Lenos mal consegue aceitar as palavras de elogio, sentindo-se indigno. Um sorriso choroso aparece em seu rosto enquanto ela expressa sua felicidade pela sobrevivência do príncipe. O príncipe assente silenciosamente, com um sorriso calmo. Ele comenta que a ideia de recomeçar como um homem comum lhe parece interessante. Num momento privado, o nobre ancião o ouve com atenção. A matriarca ri calorosamente, dizendo que agir como uma pessoa normal pode ser muito difícil. O príncipe sugere que Lenos viva agora como um homem livre, assim como ele. Lenos fica atordoado, tentando assimilar a magnitude da oferta. Seus companheiros o observam com sorrisos calorosos e compreensivos, encorajando-o sem palavras. Cerrando o punho, ele aceita com a voz quebrada, profundamente comovido. O príncipe o incentiva a viver livremente e a seguir seu próprio caminho. A matriarca garante que o tesouro que ela protege o protegerá em sua jornada. Lenos, com a voz carregada de culpa, menciona o destino dos funcionários da família Baraza. A matriarca explica com ternura que nunca revelaram a localização do tesouro para protegê-lo. Uma lembrança mostra sua visão e o cuidado com que organizou a casa. As sorridentes donzelas de sua memória nunca foram obrigadas a arriscar suas vidas por um tesouro. O príncipe menciona a sorte que teve por ter encontrado a comida e os suprimentos que a família havia preparado. Errol explica que sempre acreditaram que ele voltaria e por isso prepararam tudo com gratidão. Comovido até as lágrimas pela sua fé inabalável, Lenos mal consegue articular uma resposta. A matriarca anuncia que é hora de comer. Lenos experimenta uma mordida e exclama, cheio de alegria, que está uma delícia. Todo o grupo partilha a comida, confortado pelo sabor e pelo calor. Os seus companheiros explicam que este é o sabor da sua terra natal, o sabor inconfundível da família Baron. Ele assente em silêncio, dizendo que se lembra bem daquele gostinho de casa. O príncipe o chama pelo nome, dizendo que tem algo importante para lhe contar. Ele revela que o nome Lenos foi originalmente destinado ao seu próprio filho, falecido ao nascer. Lenos fica chocado, finalmente entendendo o significado profundo do nome que leva. A matriarca confessa que, apesar da condição de escravo, sempre o considerou seu filho. Docemente, ela pergunta se ele se importaria de ter uma mãe tão velha quanto ela. O príncipe pergunta-lhe solenemente se aceitará o nome e o título de Lenos YC.
Ajoelhando-se diante deles, Leno jura valorizar o precioso nome que lhe deram. Ele então pergunta por que lhe revelaram tudo isso em um momento tão crítico. A cena para no rosto lindo mais melancólico de Errol, carregado de tristeza. O barbudo observa gravemente, refletindo o peso do ambiente. O olhar do príncipe é firme e sério, antecipando uma verdade difícil. Outro rosto aparece, igualmente sombrio e determinado. A matriarca mantém os olhos fechados, o rosto marcado por profunda tristeza. Lenos, entre o sono e a vigília, murmura que essa sensação lhe é familiar. Um papel sorridente comenta que o jantar estava delicioso. Mas agora ele deve ir. Ele avisa que o amanhecer se aproxima e que quando ele acordar ela já terá ido embora. Ele pergunta para onde ela está indo, sem entender a despedida final que isso acarreta. No sonho, ele jura que irá com ela, não importa aonde ela vá. Toda a sua família adotiva sorri, agradecendo e desejando-lhe uma vida livre e feliz. O lindo sonho se torna amargo quando ele grita para que parem, implorando que não se despedam. Ele reconhece a cena, uma despedida que reviveu em inúmeros pesadelos. Ele implora entre soluços para não irem embora, sua voz embargada em um apelo. Ele cai de joelhos durante o sono, gritando o nome de Errol em desespero. Seu corpo treme, lutando contra a separação inevitável. Ela sorri com ternura para ele, brincando porque ele finalmente se atreveu a usar o nome dela. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta se ele ficará bem quando acordar. Ele implora que ela ria e diga que tudo isso é apenas uma piada. Ela diz a ele que gostaria, mas promete que sempre estará de olho nele. Ele grita que uma bela história não tem sentido sem eles ao seu lado. Ela entende que, sem poder vê-las ou tocá-las, as palavras perderam o valor. Lenos treme, de cabeça baixa, afogado por uma tristeza insondável. Ela chora também. A voz quebrada pelo arrependimento de ter que deixá-lo sozinho lhe garante que, mesmo assim, eles sempre farão parte dele. Ele explica que sua habilidade, sua bondade e sua magia vêm de todos eles. Tudo o que ele é agora, ele herdou das pessoas que amou e perdeu. Ele aceita essa verdade silenciosamente, finalmente entendendo o que ela está tentando lhe dizer. Ela diz a ele que tudo o que ele fizer a partir de agora será uma prova de sua existência. Ela o envolve em um abraço caloroso e firme, encorajando-o a dar o melhor de si. Ele promete a ela que ela também fará o mesmo. Surpreso com suas palavras, Leno só consegue olhar para ela em silêncio. Ela sorri brilhantemente, prometendo fazer o seu melhor para que um dia eles possam se encontrar novamente. Ele fica perplexo com sua promessa repentina e solene. Ela pergunta quais são as tradições de sua terra natal para selar uma promessa. Ela explica a ele a tradição de sua terra natal, ligando os dedos mínimos para selar um vínculo inquebrável. Com um sorriso brilhante e brincalhão, ele exclama o quão romântico acha o gesto. Ela pega a mão dele e entrelaça o dedo mínimo com o dele para selar a promessa. Sua súbita seriedade a pega de surpresa, e ela gentilmente o provoca por ser tão solene. Ela declara que o difícil caminho pela frente só a motiva ainda mais a querer vê-lo novamente. Um sorriso suave aparece em seus lábios enquanto ele agradece sinceramente a Aruru por tudo. Uma memória fugaz mostra Aruru despreocupada abraçando um pequeno medalhão ornamentado contra o peito. Ela acena com entusiasmo, despedindo-se alegremente até o dia em que se reencontram. A lembrança feliz é quebrada, substituída por uma imagem devastadora de seu rosto horrorizado. Lenos acorda sobressaltado, arrancado das profundezas de seu sonho intenso e emocionante. Ele fica sentado sozinho na paisagem desolada, percebendo com um suspiro que tudo não passou de um sonho. Ele olha para sua mão, sentindo o leve calor daquela promessa ainda em seu dedo. Ele cerra o punho, sabendo que deve cumprir a promessa que fez a Aro. Ele se levanta e olha para a estrada longa e árida que se estende diante dele. Reflita que, sem um destino claro, talvez continuar a viver seja em si uma resposta. De repente, um rugido ensurdecedor ecoa pelo desfiladeiro, tirando-o de seus pensamentos. Ao longe, ele vê dois monstros grotescos envolvidos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ele assiste à luta em silêncio, com uma expressão atordoada e contida. Uma mão se fecha, esmagando um pequeno objeto mágico e brilhante. Uma voz distante murmura algo sobre aplicar uma punição leve. Uma enorme explosão de raios negros crepitantes irrompe com força esmagadora. A silhueta de uma fera monstruosa ruge de dor antes de ser vaporizada pela descarga. Leno toca o queixo, com uma expressão pensativa, me perguntando se ele calculou mal o poder. Parado no meio do desfiladeiro rochoso, ele levanta a voz, questionando se ele superestimou a intensidade de sua magia. Uma criatura enorme. Uma raposa branca fofa sorri radiantemente, agradecendo por salvá-la. Lenos olha para ele atordoado,
tentando processar a estranheza e o inesperado da situação, com puro espanto no rosto. Ele pergunta se foi realmente a criatura quem falou. A raposa confirma alegremente que foi ele quem falou, agradecendo novamente com profunda gratidão. Ele inclina a enorme cabeça curiosamente, perguntando o que há de errado. Percebendo sua surpresa, ele gentilmente sugere que deve estar com fome e lhe oferece o cadáver do monstro para comer. Lennos recuo horrorizado, agitando as mãos freneticamente enquanto recusava categoricamente. Ele explica à raposa que usou apenas um pouco de magia e que planejava fugir se não bastasse. Por alguma razão, ele comenta que agora parece ser capaz de ajustar seu poder. Algo que eu não poderia fazer antes. A raposa o escuta com um olhar um pouco decepcionado e uma gota de suor na testa. Leno sorri, dizendo que descansou, recuperou as forças e agora pode curar suas feridas. Ele gentilmente coloca a mão na cabeça da raposa e ela relaxa visivelmente sob seu toque curativo. Enquanto canaliza sua magia, Leno entoa um encantamento de cura, com os olhos fechados em concentração. A raposa treme de prazer ao sentir a energia quente fluir por seu corpo. Lenos pergunta como ele se sente, garantindo que não pretende comê-lo e que não tem nada a temer. A raposa, agora empoleirada alegremente em seu ombro, responde com entusiasmo que se sente bem. Ele então aponta a cabeça para seu amigo ferido, um unicórnio, perguntando se ele também pode curá-lo. Lenos pisca para ele com confiança, garantindo que isso será fácil para ele. Com uma expressão pensativa, ele se pergunta em voz alta sobre a situação. Com a raposa ainda na cabeça, ele se aproxima do unicórnio. Perguntando-se se todos os animais daquele mundo podem falar, a raposa explica com orgulho que, quando era uma raposa espiritual de 200 anos, aprendeu a linguagem humana. Leno fica boquiaberto com a revelação, enquanto a raposa balança a cabeça feliz. Com um gesto elegante, a raposa deita-se de cabeça para baixo, declarando que seu corpo branco como a neve é prova de sua divindade. Lenos pede ao unicórnio que não se mova enquanto trata do ferimento, observando com espanto que se trata, na verdade, de um unicórnio. Mas quando ele se aproxima de sua mão, o ferimento na lateral do animal explode com uma energia sombria e corrupta. Logs grita alarmado quando a criatura se levanta, assustada com um repentino surto de magia negra. A raposa se agarra à crina do unicórnio, garantindo-lhe que Lenos é bom e que é melhor ficar parado. Lenos grita com a raposa que suas palavras não ajudam em nada. Assim que o unicórnio se acalma, a raposa anuncia alegremente que agora é seguro se aproximar novamente. Leno pede desculpas gentilmente ao unicórnio por assustá-lo, estendendo a mão para tranquilizá-lo. Ele toca a ferida profunda e escura, reconhecendo sua gravidade. À medida que canaliza sua magia de cura, uma imagem ilumina-se na sua mente, a memória da cura dos seus amigos, da sua família adotiva, entre risos e paz. A visão mostra todos sorrindo, inclusive Errol, radiantes e felizes. De volta ao presente, sua expressão se torna melancólica. Uma lágrima solitária escorrendo quando a cura termina. Ele diz ao unicórnio para tentar mover a perna e a criatura trota feliz. A raposa traduz seus relinchos, exclamando que não sente mais dor. Lenos os observa com uma expressão distante e triste, perdido em suas memórias. A raposa olha para ele preocupada, perguntando se ele está bem. Ela diz a ele baixinho que estava chorando. Ele então comenta, com sabedoria, que se lembrou cegamente da família que perdeu. A visão de seus amigos sorridentes passa pela sua cabeça novamente. A raposa acrescenta que eles até apareceram em seus sonhos para encorajá-lo. Lenos abaixa a cabeça, sussurrando que nunca foi capaz de devolver nada. A raposa o observa com empatia, saltando do unicórnio com um olhar pensativo. Ele esfrega suavemente a bochecha peluda na sua, e Lenos, surpreso, pergunta o que ele está fazendo. Ele percebe que a criaturinha está tentando confortá-lo. Um sorriso fraco e triste surge em seus lábios enquanto ele se inclina para o calor suave, agradecendo a raposa. Observa-o comer desajeitadamente alguns talos que ele mesmo lhe deu, o animal mastigando alegremente com as duas patas. Lenos apoia o queixo nas mãos, comentando com ternura o quão deselegante é, enquanto a raposa declara que é uma delícia. Ele sorri melancolicamente, dizendo que a comida simples lembra os pratos do chefe de cozinha de sua antiga casa. De repente, o tom da raposa muda, ficando sério. É incrível que alguém que cura feridas também tenha matado tantas pessoas. Leno permanece imóvel, pálido, perguntando o que a criatura sabe. A raposa explica que parte do motivo pelo qual ele teve medo dele no início foi por causa de sua aura. Ele acrescenta que sua capacidade de perceber as emoções de outras pessoas tornou-se uma maldição contaminada pela dor das vidas que tirou. A raposa cheira suavemente seu pescoço, percebendo a escuridão residual. Ele conclui que embora não seja mau,
o número de pessoas que matou foi muito grande. Essa, ele revela, é a maldição que agora se apega ao seu corpo. Lenos cai de joelhos, murmurando uma maldição de horror. Ele mantém a cabeça, finalmente entendendo por que o povo do reino temia. A raposa acrescenta que felizmente os habitantes da cidadela escaparam ilesos. Os registros olham angustiados, percebendo que entre eles devem estar as famílias dos soldados mortos. Ele olha para a cidade distante sob um céu nevado, sabendo que seus entes queridos estão lá. Enterrando o rosto nas mãos, ele se desespera, convencido de que lhes causou a mesma dor e solidão que sente. A raposa o repreende gentilmente, dizendo-lhe que ele não deveria se torturar com suposições que ela não sabe serem verdadeiras. Lenos escuta em silêncio o conflito e a culpa ainda visíveis em seu rosto. A raposa observa com paciência e sabedoria. Isso lhe oferece um pouco de esperança. Desde que ele ajudou e curou uma besta divina, sua maldição já foi um pouco enfraquecida. Ele se levanta dramaticamente, levantando as patas, e se oferece para quebrar completamente a maldição com seu poder divino. Lenos olha para ele, surpreso e hesitante em aceitar tal oferta. Sentado num tronco, ele admite que sua proposta parece muito generosa e conveniente. Ele cerra o punho, consumido pela culpa. A raposa acena com a cabeça, dizendo que sente remorso e que, justamente por isso, é uma boa pessoa. Lenos desvia o olhar, admitindo que acredita que merece seu sofrimento. Ele toca a mão, num gesto carregado de conflito interior. A raposa insiste que ele deve quebrar a maldição para poder viver e expiar suas ações. Acrescenta que, no seu estado actual, pouco pode fazer e que ainda existem formas decentes de viver. Uma lembrança de Errol sorrindo aparece, sua voz encorajando-o a fazer o seu melhor, dizendo-lhe que ele pode fazer isso. A visão desaparece, deixando diante de sua decisão. Lenos olha para a raposa e pergunta o que aconteceria se ela falhasse novamente ou fizesse algo ruim. A raposa inclina a cabeça com ar travesso e responde: "Você está planejando fazer algo maligno?" A simples pergunta quebra sua angústia. Um sorriso caloroso e genuíno ilumina seu rosto enquanto ele responde calmamente: "Não." A raposa pede que ele estenda as duas mãos e ele obedece. Com um pequeno salto, a criatura cai nas palmas das mãos abertas, anunciando que está pronta. Uma luz mágica brilhante explode no ponto de contato, assustando a todos. Ele sente uma sensação estranha, como se uma energia poderosa estivesse fluindo do corpo da raposa para o seu. A raposa parece satisfeita, as patas ainda brilhando com magia residual. Declare que a transferência acabou e que está tudo bem agora. Perguntando se é suficiente, ele explica que esse tipo de assunto é diferente daqueles que trata com seus antepassados. Com um sorriso sereno, ele agradece pela ajuda. De repente, a raposa parece animada, perguntando qual é o nome dele e que nome ele dará ao amigo unicórnio. Ele esclarece que não tem nome e pede que o entregue. Ele explica que receber um nome como familiar divino aumentará seu poder e status. Com um sorriso pensativo, Lenos decide dar-lhe um nome como forma de agradecimento. Ele estala os dedos e, após considerar o nome Kitsune, escolha chamá-lo de Gon. Gon, com uma expressão neutra, pede para ele não parecer tão decepcionado. O unicórnio, com um ar orgulhoso. Ele parece achar que seu pelo branco é bastante impressionante. Percebendo seu olhar esperançoso, Lenos se volta para ele, pronto para lhe dar um nome também. Estendendo a mão gentil, ele gentilmente pergunta o que ela acha do nome. Macaco rosa com focinho, feliz, enquanto Gon suspira de alívio, dizendo que é um bom nome.